Olá pessoal, aqui é o professor William. Estamos na nossa última aula sobre a filosofia e o pensamento de Aristóteles. Estamos na nossa aula de número 85 e também a 19ª aula sobre o pensamento e a filosofia de Aristóteles. Após um longo percurso, iremos então finalizar aí o pensamento desse filósofo, desse autor, desse pensador que é tão importante para a história da filosofia, assim como para a história da ciência e também para a história da arte, para a história da estética, tá? Conforme nós discutimos lá na aula anterior, justamente porque sua obra poética foi, de certa forma, um guia ali, um cânone, digamos assim, para vários artistas, para vários estetas ali até o século XVII, tá bom? Então é isso, vamos então terminar aí de tentar entender como que funciona o pensamento do Aristóteles, o que é o pensamento do Aristóteles e o que é a sua filosofia, tá? Então essa aula de número 85 e a aula de número 85 é intitulada A Lógica. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a lógica dentro do pensamento da filosofia de Aristóteles. A organização do saber num sistema de ciências, cada uma das quais se constitui com relativa independência das outras, colocava a Aristóteles o problema da forma geral da ciência, tá? Então, o Aristóteles, ele justamente colocou a ideia de que as ciências, cada uma delas tem um objeto particular de estudos. Mas o Aristóteles também se coloca a questão ali de uma forma geral para as ciências, alguma coisa que de certa forma ali tem em comum todo esse procedimento científico, por mais que a ciência tenha objetos particulares, provavelmente a ciência tem uma forma geral, a ciência tem uma substância, digamos assim, de acordo com a teoria dele, tá? E é justamente a lógica que digamos assim, que é o que coincide justamente dentro de todas essas ciências, por mais que elas tenham um objeto diferente uma da outra, tá bom? Como a gente viu já nas aulas anteriores, o Aristóteles dividia a ciência em três grandes grupos. O primeiro grupo são das ciências teóricas, que corresponde à física, à matemática e à filosofia, que tem por objeto o ser em alguns dos seus aspectos especiais ou o ser em geral. Também dá para definir a ciência teórica como a ciência que visa, digamos assim, o saber em si mesmo, o saber justamente para si mesmo, para si próprio, tá? No caso, a física, ela busca entender o que é o movimento, a física também busca entender a forma de determinados objetos, a matemática está interessada na forma, sem a materialização dessa forma, e a filosofia está interessada ali na substância, tá? Então, tudo isso faz parte das ciências teóricas, porque justamente são ciências que vão tratar ali da questão do saber, o saber apenas para conhecer o mundo, saber as coisas, etc, tá? 2, tá? Também tem as ciências práticas ou normativas, das quais a principal é a política, que tem por objeto a ação. As ciências práticas correspondem à ética e à política. A ciência prática pode ser definida como aquelas ciências que usam o saber não como um fim em si mesmo, como as ciências teóricas, mas usam o saber para justamente medir, nivelar a conduta humana. Tá? As ciências práticas usam a sabedoria para mostrar como o homem deve conduzir a sua vida através da prática da virtude, certo? E por último, o outro grande grupo de ciências são as ciências poéticas, que regulam a produção dos objetos, tá? Então aqui nas ciências poéticas nós temos todas aquelas ciências, aquelas áreas que vão justamente construir coisas, construir objetos, tá bom? Aqui as ciências poéticas, elas se caracterizam justamente por usar a sabedoria como um fim para criar algo exterior, algo fora, tá bom? Então acho que seria essa a grande ideia. Três grandes grupos de ciências: ciências teóricas, ciências práticas e ciências poéticas. Então isso aí representa já, por sua vez ali, o número de ciências que existem ali dentro da perspectiva do Aristóteles, que cada uma delas se divide em ramificações de mais ciências ainda, tá? Física, matemática, filosofia, biologia, poesia, literatura, etc. Tá tudo aí dentro, tá? E a grande questão é o que tudo isso tem em comum? E justamente o Aristóteles vai mostrar que o que elas têm em comum é a forma, tá? Conforme a gente vai ver. É evidente que essas três espécies de ciências, na medida em que são todas igualmente ciências,
têm em comum a forma, isto é, a natureza do seu procedimento. Então, todas as ciências, por mais diferentes que elas pareçam, por mais que elas usem, de certa forma, a sabedoria para algum outro fim, que às vezes não é o fim em si mesmo, como as ciências teóricas, elas têm algo em comum que é justamente a forma, o seu procedimento, a sua natureza é igual e justamente essa natureza é a lógica, que é o tema da aula de hoje, tá? Considerando a parte tal forma, mediante a abstração de que cada uma das ciências se serve para isolar o seu objeto, obtém-se uma disciplina que descreve o procedimento comum de todas as ciências enquanto tais, tá? Então veja só, o Aristóteles aqui ele propõe que a gente faça aquele exercício das ciências particulares. As ciências particulares fazem abstrações justamente para tentar encontrar o seu objeto. A física estuda o movimento, a física não está interessada, digamos assim, no que está se movendo, mas ela se interessa no movimento. Então ela abstrai aquilo que se move justamente para estudar o movimento. A física também estuda a alma, como a gente viu ali na questão da psicologia de Aristóteles. Então a física abstrai tudo e vai estudar a forma, tá? A filosofia, ela deixa de lado algumas coisas que são irrelevantes, se é que existe algo irrelevante. Lembrando que dentro da filosofia do Aristóteles não existe nada que seja irrelevante ou insignificante. Estou falando a mero exemplo só. Então a filosofia deixa de lado aquilo que não precisaria ser estudado, que não corresponde a ela, e vai analisar a substância, tá? Então é isso. Esse é um procedimento abstrativo, tá? As ciências abstraem aquilo que não é necessário para elas e elas procuram justamente o que elas precisam estudar. Então, fazendo esse mesmo procedimento, analisando as ciências de maneira geral, nós encontramos um outro campo de investigação, uma outra disciplina que é justamente a lógica, certo? Essa disciplina, a lógica, Aristóteles chama ela de analítica, e que foi o primeiro a conceber e fundar como uma disciplina em si, utilizando e sistematizando as observações e os resultados dos seus predecessores, e especialmente de Platão. Então, a partir dessa abstração que o Aristóteles faz em relação aos objetos da ciência, ele consegue descobrir, ele desenvolve essa disciplina que é a lógica, que justamente vai tratar do aspecto formal da ciência de maneira geral. A lógica está interessada na substância, digamos assim, da ciência, na forma da ciência, e não nos objetos particulares de cada ciência. Mas, evidentemente, o valor de uma lógica assim entendida depende da legitimidade de distinguir a forma geral das ciências do seu conteúdo, isto é, do objeto particular de cada uma delas. O valor da lógica se dá justamente nesse processo abstrativo, que é o processo abstrativo das ciências. Se a gente não conseguisse achar esse aspecto formal das ciências, não teria porquê a lógica. A lógica só é a disciplina que ela é justamente porque a gente consegue fazer esse processo de abstração e justamente encontrar a natureza da ciência como um todo. Se a gente não conseguisse encontrar essa natureza, não teria por que ter lógica, tá? O que a gente encontraria seriam os objetos particulares de cada ciência. Não precisaria de lógica, porque cada ciência vai resolver o seu problema. Mas fica aquele problema inicial. Qual é o aspecto formal da ciência de maneira geral? Então, utilizando a abstração, Aristóteles justamente consegue desenvolver a disciplina que é a lógica. Isso depende da legitimidade da abstração mediante a qual cada ciência singular, incluindo a filosofia, consegue determinar o seu objeto. Então aqui a gente questiona também esse poder de abstração das ciências. A ciência, como Aristóteles demonstra, tem esse poder abstrativo para poder encontrar e descrever os seus objetos, e justamente a legitimidade desse método para encontrar a lógica, ele é válido. Por quê? Porque ele é um método de abstração que funciona para ciências particulares, então logo ele também vai funcionar, digamos assim, para a ciência de maneira geral, tá? Por sua vez, a legitimidade da abstração funda-se na teoria da substância. De maneira lógica, se a gente for parar para pensar, né, de uma dedução, por exemplo, assim, de cada ciência particular que a gente deduz o seu objeto utilizando a abstração, partindo da particularidade, nós não poderíamos deduzir um caso geral de uma, digamos assim, de uma disciplina lógica que deduziria uma ciência geral. Entretanto,
O que fundamenta essa questão da abstração, da lógica da ciência, da ciência como um todo, é a teoria da substância de Aristóteles. A teoria da substância de Aristóteles justamente é o fundamento para justificar e legitimar essa abstração, tá? Com efeito, considerar a forma separadamente de cada conteúdo particular só é procedimento legítimo se a forma é, ao mesmo tempo, a substância, isto é, a essência necessária daquilo que se considera. Dentro da teoria da substância de Aristóteles, nós vimos que a forma também faz parte da substância. Então, usando isso como fundamento, nós temos que perguntar: será que a ciência não tem substância? É óbvio que a ciência tem substância. Se a ciência tem substância, o que vai estudar justamente essa substância da ciência? É a lógica. É a lógica que vai analisar a forma da ciência. Isso não faz parte da filosofia, não faz parte da própria ciência, não faz parte de nada. Somente a lógica pode analisar a ciência a partir do seu aspecto formal. Se a forma não tivesse a validade que lhe vem do ser e não fosse ela só a substância daquilo de que é forma, considerá-la à parte através da abstração seria uma falsificação. Se a gente só pegasse a forma da ciência e falasse assim, a ciência tem esse aspecto, essa forma, isso não seria suficiente para justificar a legitimidade da lógica. Mas, de acordo com a teoria da substância de Aristóteles, que nós já viemos discutindo aí nas aulas anteriores, a gente consegue justamente mostrar que isso é possível. É possível analisar a ciência como um todo e fazer uma abstração para justamente encontrar essa forma, essa substância. A abstração justifica-se, portanto, apenas como consideração da essência de uma coisa separada das suas particularidades contingentes. Então é isso que, por exemplo, a filosofia faz, a física faz, a matemática faz, buscam justamente encontrar a forma daquele objeto que depende da sua ciência. A filosofia vai buscar a substância, a física vai buscar o movimento, a matemática vai buscar a forma, a ética vai buscar o valor, a política vai buscar a justiça, etc. Tá? Então é justamente isso. As ciências particulares conseguem fazer a abstração e buscar os seus objetos, e a abstração permite que percebamos que a ciência, de maneira geral, também possui a sua substância. E o que estuda a substância da ciência é a lógica. A lógica, como procedimento analítico, isto é, resolutivo da forma do pensamento como tal, está, portanto, fundada sobre a metafísica como teoria da substância e sustém-se e cai com ela. Então, só existe lógica dentro da perspectiva do Aristóteles se existe metafísica, ou seja, se existe teoria da substância. Se não tem teoria da substância, o Aristóteles não consegue fundamentar essa ideia da lógica. Como que ele vai dizer que há uma substância, uma essência de ciência, se ele não criou uma teoria da substância? Então, a lógica do Aristóteles tem a ver justamente com a sua teoria da substância. Num passo da metafísica, em que Aristóteles parece considerar a lógica como a técnica indispensável da investigação, ele tem o cuidado de acrescentar que a consideração dos princípios silogísticos diz respeito ao filósofo e a quem especula sobre a natureza de qualquer substância. A gente vai trabalhar um pouquinho a ideia de silogismo daqui a pouco, que seria justamente o argumento dentro da lógica aristotélica, mas de certa forma o Aristóteles está trazendo aqui que compete ao filósofo justamente mostrar o argumento, mostrar a argumentação silogística dentro de uma determinada investigação. A lógica é uma ferramenta justamente que vai investigar isso, tá? E o filósofo, ele pode especular justamente sobre essa questão. Não é uma outra área da ciência que vai especular, não é o físico que vai tratar dessa questão silogística, não é o matemático, mas isso compete ali ao filósofo, tá? E toda aquela área, toda aquela ciência que de certa forma se questionar sobre a substância, que no caso, aqui a gente sabe que é a filosofia. A lógica é assim reconduzida por ele próprio ao seu pressuposto indispensável, a teoria da substância. Então, mais uma vez, a lógica ali se baseia, se pauta na teoria da substância. Se não tem teoria da substância, não tem substância, não tem ser, não tem substância, não tem forma. Se não tem forma, como que a ciência pode ter uma forma e como que a gente pode justificar uma investigação sobre a forma se a gente não tem uma teoria da substância para justamente corroborar essa ideia?
Por outro lado, esta teoria é o fundamento da verdade de todo o conhecimento intelectual. A teoria da substância, além de tudo que a gente falou, ela é o fundamento da verdade de todo o conhecimento racional, de todo o conhecimento intelectual. Por quê? Porque o conhecimento é dado sobre um objeto da realidade. Esse objeto só é conhecido no momento que se conhece a sua essência, no momento que se conhece a sua substância. Se não tem substância, se não tem teoria da substância, não tem também nem como a gente afirmar que a gente conhece um determinado objeto, tá? Se a gente não tem nem capacidade de conhecer um objeto, muito menos a verdade sobre esse objeto. A forma é ao mesmo tempo ratio essende e ratio cognoscente do ser, tá? O que é ratio essende, tá? Ratio essende é a substância. A substância é a forma e também a forma e a matéria, tá? E a ratio cognoscente é o conceito ou definição. Então a ideia de verdade está justamente atrelada ao ser, que tem que existir, obviamente, como forma e matéria, e também como conceito ou ideia. A verdade é justamente isso, a verdade é um conceito ou ideia sobre o objeto real ali que nós conseguimos aprender em ato através do nosso intelecto, tá? Então a forma é tanto o ser que está ali no mundo lançado, quanto o conhecimento que eu tenho sobre ele, o conceito que eu faço. Conforme nós vimos já nas aulas anteriores também, lá principalmente sobre a alma intelectiva dentro da filosofia da perspectiva do Aristóteles, tá? Ela garante, pois, a correspondência entre o conceito e a substância, e assim a verdade do conhecimento e a racionalidade do ser. Então isso aqui entra dentro da teoria da verdade por correspondência, que é o seguinte: o que é verdadeiro? Verdadeiro é quando uma ideia ou um conceito bate com a realidade. Se eu falo algo e esse algo está lá na realidade, pode ser verificado, provavelmente ele é verdadeiro. Ele é verdadeiro, tá? Então acho que essa é a grande ideia. A teoria da substância, então, garante a verdade, a existência do ser e também garante o nosso conhecimento sobre ele. Se é verdade que a gente pode afirmar algo sobre o ser, então é verdade que a gente pode conhecer algo sobre ele também. Por isso Aristóteles pode dizer que o ser e a verdade estão numa relação recíproca. Que, por exemplo, se o homem é, a afirmação que o homem é verdadeira. Então, a relação entre o homem e o ser e a verdade é uma coisa recíproca. Se há o ser, também há a verdade. Se a gente diz por exemplo, ó, o homem é, a afirmação de que o homem é verdadeira. O homem é, portanto, ele é o ser. Se ele é o ser, então é verdade. E reciprocamente, se é verdadeira a afirmação de que é, o homem é. Se é verdadeiro que o homem é o ser, portanto, ele é o ser. Verdade e ser se coincidem, tá? Dentro da filosofia do Aristóteles. Mas Aristóteles acrescenta que nesta relação o fundamento é o ser, e que o ser não é tal porque a afirmação que o concerne é verdadeira, mas a afirmação é verdadeira porque o ser é tal como ela o expressa. Isso aqui faz toda a diferença. Só há verdade sobre o ser porque existe esse ser que já foi demonstrado pela teoria da substância. Existe essa matéria, existe essa forma, existe esse símbolo, tá? E justamente a partir disso é que se pode afirmar a verdade. É porque existe o ser é que se pode afirmar o verdadeiro e não o contrário. Noutros termos, a verdade do conceito funda-se na substância e não vice-versa. Então veja, a verdade vai se fundamentar na substância. Mais uma vez, a lógica está fundamentada na metafísica. A metafísica, ou em geral a ciência, precede e fundamenta a lógica. A metafísica, ou a ciência de maneira geral, está antes da lógica, está anterior à lógica, está anterior à verdade, tá bom? Então primeiro existe a substância para depois existir a verdade sobre a substância. Não pode, pois, sustentar-se que Aristóteles tenha querido fundar a lógica como ciência formal no sentido moderno do termo, isto é, como ciência sem objeto ou sem conteúdo, constituída unicamente por proposições tautológicas. Alguns autores tentaram defender que Aristóteles havia criado a lógica e a lógica não tinha, por exemplo, um objeto preciso, porque a lógica é uma ciência que só tem a forma, tá? Mas isso está errado, pelo menos na perspectiva do Nicolas Abanhanho. Por quê? Porque a lógica tem sim um objeto, e esse objeto é justamente a substância da ciência ou a forma da ciência.
A lógica tem um objeto, segundo Aristóteles, e este objeto é a estrutura da ciência em geral, que é também a própria estrutura do ser, que é objeto da ciência. Então veja, a lógica tem por objeto a estrutura da ciência, a forma da ciência de maneira geral, que também é a estrutura própria do ser. Ciência e ser se coincidem, porque verdade e ser acabam se coincidindo, tá? Nesta base, a lógica deve analisar a linguagem apofântica ou declarativa, que é característica das ciências teoréticas, na qual tem lugar as determinações de verdadeiro e falso, se a união ou separação dos termos, em que consiste uma proposição, reproduz ou não a união ou a separação das coisas. Então aqui a lógica, qual é o papel da lógica dentro da perspectiva da filosofia de Aristóteles? A lógica serve para analisar a linguagem apofântica. O que é uma linguagem apofântica? É uma linguagem onde se expressa algo que pode ser verdadeiro ou falso. É expressar algo que pode ser verdadeiro ou falso. Existem sentenças que não podem ser verdadeiras e nem falsas. Por exemplo, se eu faço uma pergunta, o que é o homem? A pergunta o que é o homem não é verdadeira e nem falsa. Se eu dou um comando, por exemplo, grave uma aula, isso não é verdadeiro e nem falso, tá? O que é verdadeiro e falso? Verdadeiro e falso é uma declaração sobre algo que pode realmente coincidir ou não com o mundo, com a realidade, tá? E é justamente isso que o Aristóteles vai trazer aqui pela questão da lógica. A lógica visa investigar essa linguagem, tá? Que é justamente a linguagem da ciência. Então, a lógica tem o papel ali de investigar o verdadeiro e o falso dentro de uma declaração, tá? Não pode ser qualquer declaração, tá? Já disse, perguntas não podem ser verdadeiras ou falsas, obviamente, tá? Comandos não podem ser verdadeiros ou falsos também, tá? Tem que ser declaração. Tá? Então ali, ó, na qual tem lugar as determinações de verdadeiro e falso, se a união ou separação dos termos reproduz ou não a união ou separação das coisas. Então a linguagem, ela tem que corresponder às coisas, foi aquilo que nós tratamos anteriormente, a verdade e o ser coincidem. Para algo ser verdadeiro, ele tem que coincidir com o ser, não adianta eu criar termos que não coincidem com as coisas, daí a verdade não existe. Aristóteles não nega que existam discursos não apofânticos, por exemplo, a oração súplica. Discursos não apofânticos seriam todos aqueles discursos que não podem ser verdadeiros e nem falsos. Vamos pensar, por exemplo, a questão da retórica, que a gente já trabalhou nas aulas anteriores. A retórica trabalha muitas vezes com discursos que não podem ser verdadeiros nem falsos. A poética, a arte também trabalha com alguns discursos que não podem ser verdadeiros e nem falso. Lembrando que a arte, lá na perspectiva do Aristóteles, trabalha com o verossimilhante, se aproxima do verdadeiro, mas não é o verdadeiro. Mas privilegiando o discurso apofântico, faz dele a verdadeira linguagem, aquela sobre a qual as outras mais ou menos se modelam, ou do ponto de vista da qual devem ser julgadas. Então, para Aristóteles, ele usa como modelo justamente essa linguagem apofântica, que é uma linguagem declarativa, que é uma linguagem justamente que pode ser medida pelos valores de verdadeiro ou falso, tá? Lembrando que na lógica do Aristóteles, os valores ali que existem para, digamos assim, para analisar a sentença são de verdadeiro e falso. Só mais para frente, lá com a lógica matemática, lá com o Frege, com o Russell, com outros autores, que vão surgir novos valores verdade, tá? Tem vários tipos de lógica hoje que já ultrapassaram a lógica do Aristóteles. O Kant havia considerado a lógica do Aristóteles como a lógica mais perfeita e acabada de todas, mas um pouquinho depois de Kant, acho que uns 100 anos depois ali, começaram a surgir uma série nova assim, de lógicas que acabaram, de certa forma, englobando a lógica do Aristóteles. Hoje a lógica do Aristóteles é um caso particular de algumas lógicas, mas a gente já vai falar um pouquinho sobre isso também, tá?
Efetivamente, a poética e a retórica, que se ocupam de linguagens não apofânticas, são tratadas por Aristóteles à parte e subordinadamente à analítica. Então, como eu já havia falado, a questão da poética e da retórica não trabalham com linguagens apofânticas, então Aristóteles acaba não desenvolvendo uma lógica para trabalhar esse tipo de linguagem. O que interessa a Aristóteles são as ciências com linguagens apofânticas, né? Que, por exemplo, aí você tem as ciências teóricas, como a física, a matemática, a filosofia e etc, tá? A linguagem apofântica não tem nada de convencional. Aqui o Aristóteles vai dizer o seguinte, tá? Que o que é convencional? Convencional é aquilo que é dado pela convenção, que tanto pode ser quanto não ser, aquilo que muda de cultura para cultura, tá? Então, assim, tá? A linguagem apofântica não é convencional, não tem nada de convencional, ela não depende da cultura. Linguagem apofântica é uma linguagem que ela é a mesma independente do lugar. Na China, no Japão, na Índia, na África, no Brasil, no Chile, na Argentina, a linguagem apofântica é uma linguagem geral, tá? Segundo Aristóteles, as palavras da linguagem são convencionais. Tanto assim é verdade que são diferentes de uma língua para outra. Quando você fala alguma coisa, você fala num determinado idioma, certo? O idioma é convenção. Se eu digo, por exemplo, o livro está sobre a mesa, eu falo isso em português, estou proferindo uma sentença, o livro está sobre a mesa. Agora eu posso falar isso em inglês, the book is on the table, tá? É a mesma coisa, só que o que muda é a linguagem, tá? Porque a linguagem é convencional, mas Aristóteles vai dizer que tem alguma coisa que não muda, que é justamente isso que é a linguagem apofântica, é algo que não muda apesar do idioma que você esteja falando, tá? Essas convenções aí, digamos assim, então elas estão relacionadas à cultura de um povo, tá? A linguagem apofântica é diferente. Mas elas referem-se a afecções da alma, que são as mesmas para todos e constituem imagens dos objetos que são os mesmos para todos. Então é aí que entra a linguagem apofântica. A linguagem apofântica é uma linguagem que ela é expressada pelos sentimentos que as pessoas carregam de maneira comum e que expressam os mesmos objetos. Por mais que eu chame aqui no Brasil a mesa de mesa e lá nos Estados Unidos a mesa seja table, é o mesmo objeto e é o mesmo sentimento que eu tenho perante a mesa. Então é isso que é uma linguagem apofântica, é a estrutura da linguagem ali que justamente vai ser a mesma, porque vai partir do mesmo homem racional que vai expressar as suas ideias, os seus sentimentos, etc, tá? A combinação das palavras é comandada por isso, através da imagem mental, pela combinação efetiva das coisas que lhes correspondem. Assim, por exemplo, só se podem combinar as palavras homem e corre na proposição o homem corre, se na realidade o homem corre. Tá? Então, aqui a gente está falando de uma questão assim mais de combinação de palavras. Palavras soltas não são verdadeiras e nem falsas, mas a combinação de palavras torna elas verdadeiras ou falsas. Por exemplo, se eu digo o homem é verdadeiro, o homem é verdadeiro, o homem é verdade, o homem é falso, não dá para afirmar nada sobre isso. Se eu digo corre, corre é verdadeiro, corre é falso, não dá para afirmar nada sobre isso. Mas se eu digo o homem corre, isso pode ser verdadeiro ou falso, dependendo da situação, se o homem corre ou não. Então tudo vai depender ali da realidade. Pode-se dizer, portanto, que a linguagem é, para Aristóteles, convencional no seu dicionário, não na sua sintaxe. Então, conforme tudo que a gente tem falado até agora, o Aristóteles ele considera que a linguagem realmente é convencional, até por isso que existem diversos idiomas, mas existe algo que não é convencional, que é a sua sintaxe, ou seja, de certa forma, a sua forma. E isso é comum em qualquer lugar, em qualquer povo, que justamente vai utilizar as suas emoções, os seus sentimentos para expressar alguma coisa. E é justamente sobre isso, sobre essa sintaxe, digamos assim, que a lógica ela vai trabalhar, que ela vai operar. A lógica deve voltar-se, portanto, para essa sintaxe,
para analisar a estrutura fundamental do conhecimento científico e do ser. Então, a lógica, na perspectiva do Aristóteles, tem que fazer uma volta, um estudo, uma investigação sobre a sintaxe, porque ela é, na verdade, o elemento comum entre qualquer idioma. Você pega qualquer idioma, inglês, francês, alemão, árabe, etc., o Aristóteles vai dizer que há uma forma, que é justamente a maneira como as pessoas vão expressar determinados objetos, determinados sentimentos, etc. Mas, se a gente for fazer uma análise, né, nós percebemos aí, quem estuda outros idiomas, como por exemplo o inglês, né, há diferenças entre o inglês e o português, principalmente na forma como você usa os adjetivos, na forma como você usa os advérbios, como você faz as perguntas, os questionamentos, né? Mas o Aristóteles está falando aqui não dessas perspectivas, mas o Aristóteles está tratando de uma questão da forma, uma questão relacionada à própria alma, digamos assim, que justamente produz a linguagem para expressar alguma coisa, e ele acredita e defende que, como a alma intelectiva é justamente comum a todos os homens, essa sintaxe, por mais que a linguagem seja convencional, ela é comum a todas as pessoas. As partes do órgão aristotélico, o órgão é uma das obras lá, uma das grandes obras, digamos assim, que vai tratar da lógica, tá? Aqui eu vou falar de uma série de obras que tratam justamente da questão lógica na perspectiva do Aristóteles. Ele escreveu diversas obras que tratam justamente sobre a lógica. Então, as partes do órgão aristotélico, na ordem que chegaram até nós, tratam de objetos que vão do simples ao complexo, começando pelos mais simples, isto é, pelos elementos. Então, essa obra do Aristóteles, ele vai procurar fazer uma descrição dos objetos, uma descrição, de certa forma, dos elementos, a partir dos simples até os complexos. Hoje, dentro da teoria da complexidade, dentro da teoria geral dos sistemas, questiona-se se realmente existe o simples, que é aquilo que forma um ser ou um todo complexo. Na verdade, o simples, por si só, pelo menos a análise da teoria da complexidade, é que o simples, na verdade, também é um complexo, tá? Vamos pensar assim, o homem é formado por átomos. O átomo seria o simples, mas o próprio átomo é formado por prótons, elétrons e nêutrons, né? Então o próton seria o simples, mas o próton é formado por quarks, etc. E por aí vai, né? Então se questiona se realmente existe esse simples ou não. Mas, na antiguidade, então, eles acreditavam que existia realmente alguma coisa que formava todas as outras, e essa coisa era o simples, ou os elementos, digamos assim. Embora hoje em dia simples e elementos tenham conotações bem diferentes. Tais elementos são considerados e classificados nas categorias, tá? Então, esses elementos aí, o Aristóteles vai justamente procurar caracterizar dentro do órgão também, em uma outra parte chamada categorias. E a gente vai dar uma olhadinha para ver quais categorias são essas, tá? Categoria significa predicados. Predicado, como todo mundo sabe, é aquilo que se predica de um sujeito. Sócrates é mortal. Sócrates é sujeito, o predicado é mortal. Sócrates é mortal. Tá? Então, categoria significa justamente isso. A categoria é alguma coisa que se remete a um sujeito, pelo menos dentro de uma perspectiva comum. Só que na obra do Aristóteles, na realidade, Aristóteles trata no livro em questão de todos os termos que não entram em nenhuma combinação, porque são considerados isoladamente como homem, branco, corre, vence, etc. Então, conforme eu estava dando aquele exemplo ali, se a gente fala, por exemplo, o homem corre, o homem corre é uma afirmação, é um discurso apofântico, porque ele pode ser verdadeiro ou falso. O homem corre. Se o homem corre, é verdade. Se o homem não corre, é falso. Mas com termos separados, como por exemplo, homem, homem, eu não posso dizer se é verdadeiro ou falso. Se eu falo corre, não posso dizer se é verdadeiro ou falso. Eu posso dar um comando, corre. Esse comando não significa ser verdadeiro ou falso, conforme a gente já havia falado também lá no comecinho da nossa aula, tá? Então Aristóteles procura dedicar essas categorias justamente para estudar esses elementos que são separados, que não formam combinações. Dos termos assim compreendidos, não se pode dizer nem que são verdadeiros, nem que são falsos, portanto eles são não apofânticos. Pois verdadeiro ou falsa é apenas uma combinação qualquer dos termos, por exemplo, o homem corre. Então, conforme eu já havia falado também, o termo o homem corre sim pode ser verdadeiro ou falso, porque se trata de uma combinação de palavras que possui uma combinação de objetos na realidade, que pode ser verificado no real.
Aristóteles classifica-os em 10 categorias. Então, quando Aristóteles vai tratar da substância, o Aristóteles ele trata a substância assim com, digamos assim, por diversas categorias, tá? O Aristóteles, como a gente já falou, ele vai tratar da questão da substância primeira, ele vai tratar da substância como ato e potência, vai tratar da substância como causa do devir e por aí vai. Tá? Além disso, também Aristóteles procura fazer uma tábua assim das categorias em que as substâncias aparecem, tá? Vamos ver quais são essas categorias só para a gente entender mais ou menos ali o que Aristóteles está trazendo, tá? A substância ela aparece nessas 10 categorias. Vamos ver. Primeira categoria é a própria substância, por exemplo, o homem. Então, olha só, a substância, todas as categorias da substância vão se remeter sempre à primeira categoria, que é a substância. A substância, então, de certa forma, o homem, esse poderia ser o elemento, tá? Embora o homem, por si só, como a gente já trouxe, também é complexo. Mas dentro de uma perspectiva do Aristóteles, não existe essa questão da complexidade. O que há, na verdade, ali é a substância do homem formado pela matéria e pela forma, tá? Então, a primeira das categorias é a substância, que se remete a homem, a qualquer outro conceito, homem, cachorro, gato, etc, tá? Segunda categoria remete à quantidade. Por exemplo, de 2 metros. Então, há categorias, por exemplo, essas categorias tratam daqueles elementos, né, justamente que não conseguem entrar, não entram em algumas combinações, tá? Se eu digo, por exemplo, assim, a parede tem 2 metros, tá, isso pode ser verdadeiro ou falso, eu posso fazer uma combinação disso, mas, de certa forma, todas essas categorias aí, elas vão se remeter a coisas que podem ser aplicadas à substância, tá? Então, a quantidade, por exemplo, de 2 metros, pode ser aplicado à substância, tá? Mas sozinha não faz sentido nenhum, tá? Se eu falo 2 metros é verdade? Não dá para dizer que 2 metros é verdadeiro nem falso, porque eu não afirmei absolutamente nada. Então isso entra como elemento, mas quando eu predico isso lá para algum sujeito, daí faz sentido. A parede tem 2 metros, o homem tem 2 metros. Daí sim a gente pode dizer que é verdadeiro ou falso. Terceiro, qualidade. A qualidade, por exemplo, branco. Ah, eu digo, o homem é branco. O cachorro é branco, o gato é branco, tá? Então eu estou dando uma qualidade para uma determinada substância, tá? Estou dando um predicado a um sujeito. A relação, por exemplo, maior. Esse homem é maior que o outro, esse homem é menor que o outro. Então veja, a relação também já entra aí com uma combinação possível para ser predicada ali do sujeito. O lugar, por exemplo, no liceu. Ah, o homem está em Paranaguá, o homem está em Pontal do Paraná, o homem está na praia, o homem está em Colombo, né? Então aí é que está. Onde que está esse homem aí? Você pode predicar justamente o lugar também. O tempo, por exemplo, ano passado. Ano passado estive na praia. Verdadeiro ou falso? Se eu estive é verdadeiro, se não estive é falso. Então, tá vendo essas categorias? Você pode predicar justamente ali de um sujeito. Situação, por exemplo, está sentado. Eu estou sentado gravando um vídeo. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, tá? O ter, por exemplo, tenho sapatos. Eu estou de chinelo. Verdadeiro, estou de chinelo agora. O agir, por exemplo, queima, né? Ah, ele está queimando de febre. Ou, não, esse exemplo é ruim. Vamos pensar outro exemplo. O homem queima a casa. O homem queima a madeira. O homem foi ao supermercado. O homem viveu em tal lugar. Tudo isso relacionado a agir, tá? O sofrer, por exemplo, é queimado. Eu fui queimado, eu fui assaltado, eu fui roubado, eu fui amado, tá? Então veja, tudo isso são essas categorias que entram na substância, que podem ser predicadas da substância, e aí sim a gente pode fazer um discurso apofântico sobre elas, mas separadamente elas não significam absolutamente nada, nada. Por isso que são tratadas como elementos. Obviamente, dado o assentamento geral da lógica aristotélica, a classificação das categorias não visa só os termos elementares da linguagem, mas também as coisas a que se referem. Então, quando se trata dessa questão das categorias, Aristóteles não está falando só de uma questão da linguagem, mas está falando do próprio mundo que está sendo descrito por essa linguagem, tá? Mas, isso não é o mas, tá? Não acha que escrevi errado. Mas, além do mais, tá? Visa
os primeiros, só porque, antes de mais, considera estes últimos. Então, Aristóteles está visando a linguagem, primeiramente, porque ele considera os objetos, por causa justamente da sua teoria da substância. Há possibilidade de uma linguagem, há possibilidade da verdade, é claro, só porque existe uma substância. Se não existisse substância, não faria nem sentido falar de linguagem e de verdade. Conformemente à direção da sua metafísica, Aristóteles considera como categoria fundamental a substância. Então, de todas aquelas categorias ali que eu trouxe para vocês, a substância é essencial, porque se não tem substância, não tem nada. Se não existe substância de homem, como eu vou falar homem? Ah, corre! Queima! Ah, ama! Não tem sentido, não tem sentido. Tem que haver uma substância que exista, obviamente, possa ser descrita e daí o discurso, tá? Um dos pontos mais famosos do escrito é a distinção entre substâncias primeiras e substâncias segundas. Aqui a gente vai entrar também um pouquinho na questão das substâncias primeiras e substâncias segundas. Então, além do Aristóteles ter classificado a substância em categorias, fala da substância como devir, como potência e ato, ele também faz a classificação de substâncias primeiras e de substâncias segundas. Vamos dar uma olhadinha nisso, tá? A substância primeira é a substância no sentido próprio, que não pode nunca ser usada como predicado de um sujeito e nunca pode existir num outro sujeito. Então, eu não posso, por exemplo, dizer apenas o homem. Eu não posso dizer, por exemplo, o cavalo. Se eu digo homem, se eu falo homem, eu estou falando de um determinado homem, tá? Eu posso estar falando do homem geral, obviamente, mas isso não significa ser verdadeiro nem falso, porque isso justamente não está dentro de um discurso que pode ser verdadeiro ou falso. Então, as substâncias primeiras são todas aquelas substâncias que se remetem, digamos assim, a um sujeito, tá? O Sócrates é um homem, tá? O Sócrates é um homem. O Sócrates tem a substância ali de Sócrates, porque ele é único, tá? Então, essa substância primeira se remete justamente a esses objetos que não pode ser predicado de nada. Não tem como predicar o Sócrates de qualquer outra coisa, porque o Sócrates é Sócrates, ele é único. Então, essa unidade, digamos assim, essa autenticidade ou originalidade, digamos assim, da própria substância, do próprio ser, é a substância primeira. É aquilo que não se pode predicar de nada, mas é ela, na verdade, única, de maneira que você não pode dar essa qualificação para mais nada, tá? Eu posso dizer assim, ele é parecido com Sócrates, mas ele não é o Sócrates. Ele é parecido com o William, ele pensa igual ao William, mas isso não é o William. O William é uma substância minha, uma substância particular, uma substância do Sócrates, e justamente isso é uma substância primeira. As substâncias segundas são, ao contrário, as espécies e os gêneros. Se eu digo, por exemplo, Sócrates é homem, aí eu estou falando de uma substância segunda, eu estou falando de uma substância, na verdade, primeira, que é o Sócrates, o próprio Sócrates, mas ao mesmo tempo também de uma substância segunda, que é o homem, tá? Por exemplo, porque Sócrates faz parte da substância homem, assim como eu faço parte da substância homem também. Então, essas substâncias que são as espécies, os gêneros, etc., são substâncias segundas. O cachorro é mamífero. O cachorro por si só já é uma substância segunda. Agora, se eu falo, por exemplo, o Anselmo. Anselmo era o nome do meu cachorro. O Anselmo é um cachorro. O Anselmo é a substância primeira, que é o próprio Anselmo, que não tem mais nenhum no mundo, não existe mais nenhum, é um cachorro. Então ele entra na categoria de cachorros, tá? Essa categoria de cachorro já é substância segunda. O Anselmo é mortal. Mortal engloba também várias categorias, tá? O homem, o cachorro, o gato, etc. Então isso são substâncias segundas, tá? Por exemplo, a espécie homem, a que cada homem determinado pertence, e o gênero animal a que pertence a espécie homem, juntamente com as outras espécies. Então, tudo isso aí, gêneros e espécies, são substâncias segundas. Portanto, considere de algum modo justificado chamar substâncias às espécies e aos gêneros que servem para definir as substâncias primeiras. Aristóteles repara que só as substâncias primeiras são substâncias no sentido mais preciso, na medida em que estão na base de todos os outros objetos. Se não existe Anselmo, não existe substância de Anselmo, não tem o Anselmo, portanto já não tem nem esse cachorro, tá? Se não existe o Sócrates, já não existe substância do Sócrates e provavelmente não existe nem o homem. Se não tem a substância, não tem absolutamente nada, tá? Então tem que haver o objeto, tá? Ou tem que haver a substância, que é o objeto, a junção de matéria e forma, e só a partir daí a gente vai começar a derivar essas substâncias segundas, são espécies e gênero.
No livro sobre a interpretação, Aristóteles examina as combinações dos termos que se chamam enunciados declarativos, ou logoi apofantikoi, ou proposições, isto é, as frases que constituem asserções e não já súplicas, ordens, exortações, etc. Então, uma outra obra do Aristóteles que faz parte daquele órgão, aquele conjunto de obras que tratam de lógica, é sobre a interpretação. E nessa obra, Aristóteles vai analisar os enunciados declarativos ou os enunciados apofânticos, que podem ser verdadeiros ou falsos. Agora ele já não vai analisar mais súplica. Uma súplica não é algo que pode ser verdadeiro ou falso, tá? Se eu peço assim, me dê isso não é verdadeiro nem falso. Tá? As ordens também, como eu já havia falado, exortações, etc. Tá? Então agora nessa obra sobre a interpretação ele vai estudar justamente os enunciados declarativos que são passíveis de serem verdadeiros ou falsos. A asserção pode ser afirmativa ou negativa, segundo atribui alguma coisa a alguma coisa ou separa alguma coisa de alguma coisa. Então, se você tem, por exemplo, um enunciado, por exemplo, se você tem Sócrates, Sócrates por si só não quer dizer nada. Mas se eu digo Sócrates é mortal, estou adicionando uma substância secundária à substância primária, que é Sócrates. Então eu estou dizendo Sócrates é mortal. A partir dessa afirmação Sócrates é mortal, eu posso dizer se isso é verdadeiro ou se é falso. Se eu pego só Sócrates, Sócrates por si só não é verdadeiro nem falso. Se eu pego só mortal, mortal por si só não é verdadeiro nem falso. Mas se eu pego Sócrates é mortal, daí eu posso dizer se isso é verdadeiro ou falso. Então, nessa obra aí, ele vai justamente analisar esse tipo de asserções que atribuem alguma coisa a algo ou separa alguma coisa de algo, né? Fala, por exemplo, Sócrates não é mortal, isso não é verde, isso não é aquilo, etc. Por aí vai. Por outro lado, pode ser universal ou singular. Aqui a gente já vai ver daqui a pouco uma coisa que os medievais elaboraram sobre a lógica aristotélica, que se chama quadro da oposição, que nós vamos ver ali termos ou proposições que podem ser ou universais, que se remetem a um todo, ou singulares ou particulares, que se remetem, digamos assim, a algo particular, a algo único, tá? É universal quando o sujeito é universal, entendendo-se por universal aquilo que por natureza se predica de várias coisas. Um exemplo, homem, tá? Homem é um conceito universal. Por quê? Porque da palavra homem se dedica várias coisas, se predica várias coisas, tá? Sócrates é mortal, Sócrates é homem, William é homem, Mariana é homem, homem não no sentido macho, mas homem de maneira geral, tá? E uma coisa é singular quando o sujeito é um ente singular, por exemplo, Cália, ou Sócrates, ou William. William é singular. William é homem, William é singular porque sou eu, tá? Estou falando de mim, se eu estou falando de mim, tá? Homem é universal porque ele se atribui a várias categorias de homens, tá? Então Aristóteles faz essa diferenciação entre entidades, né, universais e entidades singulares. Mas o mesmo termo universal pode ser tomado numa proposição, quer na sua universalidade, como quando se afirma todo homem é branco. Quando eu falo todo homem é branco, eu estou tomando uma perspectiva universal, estou fazendo uma asserção universal, estou montando uma proposição universal, estou dizendo todo homem é branco. Todo homem é branco. Isso aí é falso, obviamente, tá? Porque não existe só branco, existem brancos, negros, pardos, etc. E por aí vai, né? Mas se eu digo todo homem é branco, a proposição todo homem está falando de todo homem, portanto é universal. Quer na sua particularidade, como quando se afirma alguns homens são brancos. Quando eu falo, por exemplo, alguns homens são brancos, eu não estou falando de universal, estou falando agora de particular. Estou falando que alguns homens são brancos. Tem diferença, obviamente, universal, todo homem é branco. Particular, alguns homens são brancos, tá? Então Aristóteles faz essa diferenciação entre o universal e o particular, mesmo de termos que são universais e também pode ser utilizado assim, de formas particulares ou singulares, como no caso é o conceito de homem. Aristóteles
Preocupa-se em estabelecer a relação entre a proposição universal e a proposição particular, cada uma das quais pode, por sua vez, ser afirmativa ou negativa. Então, Aristóteles está interessado justamente na relação entre uma proposição universal e uma proposição particular. Ele procura justamente fazer a relação e mostrar como que elas funcionam, digamos assim, uma em relação à outra. Quando uma é contrária, quando uma é contraditória, por aí vai, tá? Essas relações resultam do esquema seguinte. Eu vou mostrar aqui para vocês esse esquema, espero que vocês consigam enxergar. Isso aqui foi um esquema desenvolvido pelos lógicos medievais, que se chama quadrado dos contrários, tá? Ou também pode ser conhecido como quadrado lógico da oposição, tá? Lá no canto superior esquerdo, nós temos A. Lá no outro canto superior direito, nós temos o E. Lá no canto inferior esquerdo, nós temos a letra I. Lá no canto inferior, né, direito, nós temos a letra O. O A, geralmente na lógica, ele é representado como um universal. Universal afirmativo. Universal afirmativo. Por exemplo, olha só, universal afirmativo. Um exemplo. Todo S é P. Estou fazendo uma afirmação. Ou todo homem é branco. Estou fazendo uma afirmação universal. Então, a letra A representa uma afirmação universal. Daí, do lado oposto do A, nós temos ali a letra E. Veja que tem ali uma seta que segue escrito contrariedade. Porque, na verdade, o E é contrário do A e o A é contrário do E. Então, por exemplo, o A é um universal afirmativo. O E é o contrário, é um universal negativo. Vamos lá. Letra E. Nenhum S é P. Negação. Nenhum homem é mortal. Certo? Então, de um lado, nós temos universal afirmativa. Todo homem é branco. Do outro lado, nós temos a universal negativa. Nenhum homem é branco. Tá? Então veja, um é contrário do outro, e nesse quadrado nós podemos ver bem, né, justamente ali a linha de contrariedade. Então, onde tem um A, não pode ter um E. Veja só, se todo homem é branco é verdadeiro, então é falso que nenhum homem é branco. Se é verdadeiro que nenhum homem é branco, então é falso que todo homem é branco, tá? Um tem que ser verdadeiro e o outro tem que ser falso, tá? Veja só, isso é interessante. Lá na letra I, lá no canto inferior esquerdo, nós temos um particular afirmativo. Particular afirmativo. Por exemplo, algum S é P. Algum Sócrates é mortal. Algum homem é branco. Esse é um particular afirmativo. Estou afirmando, algum homem é branco. Alguns homens são brancos. Lá do outro lado, da letra I, nós temos o seu subcontrário, que é o O. O subcontrário não foi, digamos assim, descrito pelo Aristóteles, mas foi descrito pelos lógicos medievais. Mas a gente já vai falar um pouquinho sobre isso. Então, do outro lado, nós temos a letra O, que é um particular negativo. Algum S não é P. Algum homem não é branco, tá? Então, a letra I, particular afirmativo. Algum homem é branco. Do outro lado, a letra O. Algum homem não é branco, tá? Então, veja só. O I é subcontrário do O, tá bom? Nesse caso, aqui não funciona, digamos assim, a relação de verdadeiro ou falso. Mas eu já vou explicar isso para vocês. Não vou explicar isso agora, porque senão vai ficar mais confuso o esquema ainda, tá? Então, de um lado nós temos o A, né? Lá em cima, lá nós temos o A. E, se a gente for analisar, ele tem um X no meio, né? Que está escrito contraditoriedade. O A é contraditório da letra O. O universal afirmativo é contraditório da letra O. O universal afirmativo é contraditório do particular negativo. Porque veja só, olha só. Todo S é P. Todo homem é branco. Agora veja o contraditório. Algum homem não é branco. Não tem como as duas coisas serem verdadeiras. Por exemplo, se todo homem é branco, eu não posso afirmar que algum homem não é branco, porque eu acabei de dizer que todo homem é branco, tá? E da mesma forma, se todo homem é branco é falso, algum homem não é branco, tá? Isso aí vai justamente puxar o seu contrário, tá? Então é contraditório. Um não pode ser verdadeiro, os dois não podem ser verdadeiros ao mesmo tempo. Um tem que ser verdadeiro, outro tem que ser falso, tá? Ali a letra E para a letra I é a mesma coisa. Letra E é universal negativo.
Nenhum homem é branco. E daí do outro lado o i. Algum homem é branco. Então são contraditórios. Uma coisa não pode, digamos assim, ser verdadeira ao mesmo tempo que a outra. Uma tem que ser verdadeira, a outra tem que ser falsa, tá? Dê uma olhadinha depois desse esquema e procurem aí no Google, dê uma olhadinha mais para vocês entenderem, tá? Não vou entrar muito nessas questões lógicas aqui, justamente está falando de lógica, mas precisaria de um curso específico de lógica aí para a gente tratar dessas questões. Não que eu não tenha vontade de fazer um curso de lógica, né? Porque lógica é uma das minhas áreas de pesquisa, mas é que às vezes não dá tempo mesmo, tá? Esse esquema foi construído desta maneira, que reflete exatamente a doutrina aristotélica, pelos lógicos medievais que lhe chamaram quadrado dos opostos, e que indicaram as várias espécies de proposições com as letras maiúsculas que foram usadas, tá? Então ali mostra os tipos de proposições que podem ser realizadas, mostra ali as quais são contrárias e quais são contraditórias, tá? Como resulta daí, Aristóteles chamou contrária a oposição entre a proposição universal afirmativa e a universal negativa. Contrária, então, universal afirmativa e universal negativa, são contrárias, conforme aquele esquema, tá? E contraditória, a oposição entre a universal afirmativa e a particular negativa, aquele X lá de contraditório, tá? Ou a universal negativa e a particular afirmativa, conforme eu já mostrei naquele esquema. A relação entre a particular afirmativa e a particular negativa foi chamada pelos lógicos medievais oposição subcontrária, tá? Então os lógicos medievais chamaram de subcontrária aquela relação lá embaixo lá entre a letra I e a letra O, a particular negativa e a particular positiva. Trata-se de uma oposição para a qual, segundo Aristóteles, não é válido o princípio da contradição. Por quê? Por que não vale o princípio da contradição? O princípio da contradição é o ser é e não pode não ser. O não ser não é e não pode ser. Ou em outras palavras, tá? Se uma é verdadeira, a outra não pode ser verdadeira também, tá? Se uma é verdadeira, a outra tem que ser falsa. Só que nesse caso não se aplica esse princípio. Por quê? Ó, com efeito, nas duas proposições, alguns homens são brancos e alguns homens não são brancos, podem ser ambas verdadeiras. Então, nas relações subcontrárias, as duas podem ser verdadeiras. Por quê? Veja, ó, a particular afirmativa. Alguns homens são brancos. Alguns homens são brancos? Sim, isso é verdadeiro. Alguns homens são brancos. Agora veja, tá, essa é verdadeira. Vamos ver a outra. Alguns homens não são brancos. Mas espera aí, essa também é verdade. Então as duas são verdadeiras. Então nas subcontrárias, o princípio da contradição acaba, de certa forma, não valendo. Tá? Não vale para essas oposições subcontrárias. Pelo contrário, para as proposições que estão entre si em oposição contrária e contraditória, o princípio de contradição é rigorosamente válido. Então, como eu falei, nas contrárias e contraditórias, vale o princípio de contradição. Se uma é verdadeira, a outra tem que ser falsa. Tá? Isso, obviamente, dentro da lógica aristotélica, porque hoje existem outras lógicas que trabalham com outros valores além do verdadeiro e do falso. Quando chegar o momento oportuno, falaremos dessas lógicas. Inclusive, tem um brasileiro aí, um paranaense, inclusive, de Curitiba, né, o Newton da Costa, que acabou desenvolvendo uma lógica aí nova, uma lógica diferente, a lógica paraconsistente, que justamente vai trabalhar ali com outros valores de verdade, também uma lógica baseada ali na matemática, na teoria dos conjuntos e uma série de ideias, tá? Bem interessante, bem legal. Então, uma delas tem de ser falsa e a outra tem de ser verdadeira. Esta segunda existência, isto é, que uma delas deve ser verdadeira, é a expressa pelo princípio que muito mais tarde se chamou de terceiro excluído, e que Aristóteles, embora sem distingui-lo do princípio da contradição, expressa-o e defende-o várias vezes, afirmando que, entre os opostos contraditórios, não há um meio. O princípio do terceiro excluído foi um princípio muito importante para a filosofia, para a lógica, e surgiu bem depois lá, digamos assim, foi nomeado, na verdade, bem depois da morte do Aristóteles, da filosofia do Aristóteles, mas já aparece de certa forma ali na filosofia do Aristóteles. O princípio do terceiro excluído é: entre um ser e um não ser não há um meio termo. Entre algo e, digamos, entre o sim e o não há um meio termo. Entre o verdadeiro e o falso não há um meio termo. Tá? Então, o terceiro excluído, entre os opostos contraditórios, não tem um meio termo. Tá? Todavia, Aristóteles considera uma dificuldade que pode surgir do uso deste princípio
quanto aos acontecimentos futuros. Então, em relação a esses princípios, né, tanto o princípio da contradição quanto o princípio do terceiro excluído, eles apresentam algumas dificuldades quando você pensa em acontecimentos que podem vir ou não acontecer no futuro, tá? Isso aqui é uma questão bem complexa. Vamos ver se a gente consegue caminhar devagar nessa ideia, tá? Ó, se afirma amanhã haverá uma batalha naval e amanhã não haverá uma batalha naval. Destas duas proposições contraditórias, uma deve ser necessariamente verdadeira. Então veja, dentro desse princípio da contradição, olha só, tá? Se eu digo amanhã vai ter uma batalha naval e amanhã não vai ter uma batalha naval, dentro do princípio da contradição, uma delas tem que ser verdadeira. As duas não podem ser verdadeiras, porque elas são contrárias, não tem como ser verdadeiras as duas, e as duas também não podem ser falsas, pelo princípio da contradição. Então uma delas tem que ser verdadeira, tá? Só que veja como isso é problemático, tá? Eu estou falando sobre um evento futuro, então eu estou dizendo que esse evento vai ter que acontecer de uma forma ou de outra, tá? Mas olha só. Mas se uma delas é necessariamente verdadeira, por exemplo, aquela que afirma amanhã não haverá uma batalha naval, isto quer dizer que, necessariamente, amanhã não haverá uma batalha naval. Então, o que está falando, tá? Se uma delas é necessariamente verdadeira, logo, para ser necessariamente verdadeira, ela tem que ser necessariamente algo que vai acontecer ou não no real. Lembrando que a verdade e o real eles têm que coincidir. Então, se eu falo amanhã não haverá uma batalha naval, então na realidade não pode haver uma batalha naval. Só que, veja, se isso é necessário logicamente, como que eu posso afirmar que amanhã não vai ter uma batalha naval? Afirmar isso para eventos futuros é muito complicado, tá? Precisamente porque é necessariamente verdadeiro que amanhã não haverá uma batalha naval. Então essa é a ideia, tá? Se algo é necessariamente verdadeiro, logicamente, tem que ser necessariamente verdadeiro na realidade também. Então, como que eu posso fazer a predição desses eventos futuros, tá? Usando justamente esse princípio da contradição. Isso é um grande problema ali que o Aristóteles levanta, tá? Em tal caso do uso do princípio do terceiro excluído, aquele que afirma que entre um verdadeiro e o falso não há um meio termo, então vai ter batalha naval ou não vai ter? Não tem um meio termo, tá? Referido aos acontecimentos futuros, surgiria a tese da necessidade de todos os acontecimentos, mesmo daqueles que são devidos à escolha do homem, tá? Então, usando esses princípios lógicos, fica muito complicado, porque como que a gente pode afirmar justamente a necessidade de um acontecimento se esses acontecimentos, muitas das vezes, não, a maioria das vezes, depende da ação do homem? Como posso falar que necessariamente o homem vai se comportar de tal ou tal maneira, tá? Isso também é tirar a liberdade humana, falar amanhã não vai ter uma batalha naval, então estou tirando a liberdade humana de ação, tá? Amanhã vai ter uma batalha naval. Então, se necessariamente vai ter, também estou tirando a liberdade de ação, porque necessariamente vai ter que ter alguma coisa, tá? E isso é muito complicado. Aristóteles não afirma que estas consequências sejam legítimas, que todos os acontecimentos aconteçam por necessidade. Então aqui Aristóteles está dizendo que nem todos os acontecimentos acontecem por necessidade. Está mostrando então que talvez de certa forma algumas coisas ali escapem ao justamente o domínio da lógica ou o domínio desses princípios, como do terceiro excluído, de contradição, etc. Tá? Uma das duas coisas expressas por uma proposição contraditória necessariamente se verificará no futuro, mas esta necessidade não assume qual das duas coisas é que se verificará. Então, o Aristóteles parte da ideia de que realmente uma das duas coisas vai acontecer necessariamente, mas a necessidade não vai justamente dizer qual delas vai acontecer. A necessidade não diz qual das duas coisas vai acontecer, mas alguma delas vai acontecer provavelmente, tá? Noutros termos, não é necessário, atendo-se ao princípio do terceiro excluído, nem que amanhã haja, nem que amanhã não haja uma batalha naval, qualquer que seja a alternativa que se verificará amanhã. Então não é necessário que tenha ou não tenha uma batalha naval amanhã, porque isso justamente vai depender da ação do homem. Não tem como você colocar, dizer que o homem vai se comportar necessariamente dessa forma e vai ter ou não vai ter uma batalha naval. Logicamente, isso funciona, mas justamente no mundo real, isso aí já não encontra, digamos assim, a sua verificação, a sua referência. Então isso aí é uma coisa bem complicada. Mas é necessário que amanhã aconteça ou não aconteça uma batalha naval. Noutros termos,
A necessidade consiste na impossibilidade de sair da alternativa de uma contradição, não no verificar-se de uma ou de outra dessas alternativas. Então, o que é necessário? O que é necessário dentro dessa perspectiva? É necessário que é impossível sair de uma alternativa contraditória desses moldes, tá? A necessidade é isso, a necessidade mostra, é impossível sair da contraditoriedade, tá? Mas não no verificar se isso vai acontecer ou não, tá? Então tem bastante diferença. A necessidade está na impossibilidade da contradição, mas não está na impossibilidade da verificação se isso vai ocorrer ou não. Aristóteles não nota que, se a alternativa é necessária, ela não pode ser senão a alternativa, isto é, não pode decidir-se nem num sentido, nem no outro. Então veja, parece que então Aristóteles não percebe que se a alternativa é necessária, veja, olha o que eu estou falando, a alternativa é necessária, então ela sempre vai ser alternativa. E se ela é sempre alternativa, sempre vai ser uma coisa ou outra. Pelo que seria necessária, precisamente a sua indeterminação. É claro, ela é uma alternativa, se ela é uma alternativa e é necessária, se ela é necessariamente uma alternativa, ela sempre vai ser uma indeterminação. Então não tem como decidir. E amanhã não poderá nem haver, nem não haver uma batalha, justamente porque é indeterminado. Como quer que seja, a solução de Aristóteles e toda a discussão do caso mostram claramente o primado que ele atribui a uma das duas modalidades fundamentais das proposições, isto é, precisamente a necessidade. Então isso mostra como a ideia da necessidade é especial dentro da filosofia do pensamento de Aristóteles. Não só a ideia da necessidade, mas também como a ideia da possibilidade. Outra modalidade de que fala e que também permaneceu tradicional na lógica é a da possibilidade. A possibilidade é uma ideia que já aparece lá na filosofia do Platão. Nós discutimos na nossa aula de número 56, se eu não me engano, sobre a questão das possibilidades do ser, sobre as acepções e as formas do ser, lá que o Platão acho que vai mostrar 5 modalidades do ser, tá? Incluindo o não ser, que aparece de certa forma ali dentro de uma determinação também do ser. Quando o ser tem uma coisa, por exemplo, o movimento, ele não tem o repouso. Quando ele tem o repouso, ele não tem o movimento. Tá? Então, é justamente a possibilidade que aparece na filosofia de Platão e que aparece de novo na filosofia de Aristóteles. Mas o Aristóteles não remete a essa possibilidade igual a de Platão. Parece que ele esquece disso e ele trabalha possibilidade de uma outra maneira. Mas a própria possibilidade é definida por Aristóteles como não impossibilidade. O que é possibilidade? É aquilo que não é impossível. Mas o que isso tem a ver? Isto é, como simples negação da necessidade negativa. Impossibilidade significa, de fato, necessidade que não seja. Então, veja, a questão da possibilidade é o quê? Possibilidade é uma não impossibilidade. O que é não impossibilidade? Impossível é não necessário. O necessário é o que vai acontecer. O impossível é o não necessário, o que não acontece. Mas é não impossibilidade. Portanto, é não necessário. Se é não necessário, logo é necessário. Tá vendo? Então é isso, é dupla negação, tá? Só na base desta definição do possível, ele pode afirmar que também o necessário é possível, porque aquilo que é necessariamente não deve ser impossível. Então veja, o impossível é o não necessário. O possível é justamente aquilo que está junto com o necessário, tá? Então, se há possibilidade, é possível que aconteça, porque está dentro da esfera do necessário. Mas a redução do possível a não impossível demonstra como tem andado completamente esquecido na lógica de Aristóteles o significado da possibilidade que Platão tinha esclarecido como fundamento da dialética. A dialética justamente aparece lá em Platão justamente como esse modo da realidade do ser, ali justamente transitar entre modos e funções e formas diferentes, tá? Além de ser todo aquele discurso que leva à ideia do bem, tá? A dialética leva lá à verdade, ao bem, ao sumo bem, etc. Tá? E parece que o Aristóteles esquece dessa ideia da possibilidade adotada lá na filosofia de Platão. Se tiverem dúvidas sobre isso, voltem lá na nossa aula número 56, que está bem explicadinho todas essas questões lá, certo?
Os primeiros analíticos contêm a teoria aristotélica do raciocínio. Então aqui a gente já está tratando de um outro conjunto de obras que faz parte daquela obra maior que é o órgão, que trata justamente da lógica aristotélica. Então nesses primeiros analíticos, o Aristóteles vai tratar da questão do raciocínio. O que é um raciocínio? Tá? O raciocínio típico é, segundo Aristóteles, o dedutivo ou silogismo. Então, o raciocínio é uma forma de pensar, obviamente, mas nesse caso Aristóteles vai tratar de um raciocínio de tipo dedutivo ou silogístico, definido como um discurso em que, postas tais coisas, outras se derivam delas necessariamente. Então é isso que é um silogismo. O silogismo vai apresentar uma ideia e dessa ideia começa a se deduzir outras ideias até chegar a uma conclusão, tá? E é dedutivo justamente por esse motivo. Parte principalmente, no caso da ciência, de uma verdade, parte de uma coisa que é necessária, para se chegar a alguma outra coisa que não poderia ser de outra forma, ou seja, também é necessária, tá? As características fundamentais do silogismo aristotélico são: 1. O seu caráter mediato. 2. A sua necessidade. Então a gente vai ver que esse raciocínio dedutivo ou silogístico, eles seguem um caráter mediático, eles são mediatos, tá? E também a necessidade. É isso muito importante que aparece dentro da perspectiva do Aristóteles em relação ao raciocínio, que a gente vai dar uma série de exemplos aqui para vocês entenderem. O caráter imediato do silogismo depende do fato de que silogismo é a contrapartida lógico-linguística do conceito de substância. Então, o que é mediato? Mediato é aquilo que vai acontecendo conforme vai se dando alguns passos, tá? Por exemplo, a gente tem algumas ideias ali, já vou trazer para vocês daqui a pouco. Dessas ideias, que são geralmente verdades necessárias, você começa a deduzir, a dar passos para chegar em outra ideia. Então você tem um argumento, você coloca um outro argumento, e daí você chega a uma conclusão. Na verdade, tudo isso é um argumento, tá? A gente vai ver que o Aristóteles coloca uma premissa, coloca uma segunda premissa, dessa premissa você tira uma conclusão. Tudo isso é um argumento, é um método de raciocínio, tá? E esse caráter imediato é dado justamente pela questão lógica que está relacionada à teoria da substância, que é tudo aquilo que a gente já vem conversando. Se existe uma teoria da substância, então existe a substância, conforme já foi provado justamente por essa teoria. E justamente a verdade é algo que se deduz dessa teoria, tá? Não tem como existir a verdade sem existir a substância. Primeiro a substância, depois a verdade. E justamente a partir dessa verdade começa o raciocínio, começa o intelecto, tá? E justamente isso vai dando passos, digamos assim, para o homem fazer descobertas, para ele pensar, para ele raciocinar, tá? Em virtude disto, a relação entre duas determinações de uma coisa só se pode estabelecer na base daquilo que a coisa é necessariamente, isto é, da sua substância, certo? Então, uma relação entre coisas só pode justamente ter a sua relação a partir de uma substância. É a substância que vai fazer duas coisas ali diferentes se relacionar, e isso vai gerando conhecimento, isso vai formando a fala, a linguagem, o pensamento, tá? Por exemplo, se quer decidir se o homem é mortal, apenas se pode encarar a substância do homem. Ou seja, você quer, digamos assim, isso aqui é um argumento que parece bobo, parece óbvio, mas não é. Isso aqui é uma coisa muito elaborada, tá? A gente está usando um exemplo simples aqui para tentar justamente mostrar para vocês de maneira como isso funciona, mas isso pode ser utilizado, obviamente, para coisas muito mais complexas, tá? Então, se quer provar que o homem é mortal, primeiro você tem que justamente achar a substância que faz o homem ser justamente aquilo que necessariamente ele é, tá? Por exemplo, se quer decidir se o homem é mortal, apenas se pode encarar a substância do homem, aquilo que o homem não pode não ser, e raciocinar assim. Vamos mostrar aqui como é que funciona esse silogismo dedutivo, esse argumento dedutivo, tá? Ó, o que é isso aqui? Ó? Isso aqui, na verdade, são os silogismos do estilo aristotélico, tá? Geralmente tem ali o número 1, que é a premissa maior, o 2 é a premissa menor e o 3 é a conclusão. A conclusão que nós queremos chegar é a seguinte: o homem é mortal. Vamos ver como é que a gente vai chegar aí a essa conclusão de forma segura, tá? Então, na premissa maior, todo homem é animal.
Premissa menor. Todo animal é mortal. Então veja, dentro dessas duas premissas, nós temos a substância do argumento, a substância do raciocínio. Qual que é a substância? A substância é aquilo que vai ligar dois extremos, tá? Então veja, de um lado nós temos homem. O homem é um extremo. Animal é o meio termo, tá? Por quê? Por que o animal é o meio termo? Porque o animal aparece duas vezes, tá? Uma vez na premissa maior, outra vez na premissa menor, tá? Esse é o termo médio, ou o termo do meio. Ele faz a ligação entre o homem, que é um extremo, e mortal, que é um outro extremo, tá? Então, assim, homem. O homem é animal, tá? O homem é um extremo, o animal é o meio e o mortal é o outro extremo. Todo homem é animal, logo é mortal, tá? Então a conclusão é: todo homem é mortal, certo? Então veja, ali na conclusão só vão aparecer os extremos, tá? Então, ó, todo homem é animal. Homem, na premissa maior, é o sujeito. Nessa premissa maior, então, o homem é o sujeito, animal é o predicado. Na premissa menor, animal é o sujeito. Então, veja, na premissa maior, animal é predicado. Na premissa menor, o animal é o sujeito, tá? E o predicado aqui da premissa menor é mortal. Então, veja, nós temos ali um conjunto de premissas, tá? A conclusão, nós temos sujeito e predicados também, tá? E justamente a posição desse sujeito e predicado vai dar um modo e figura do silogismo, que a gente já vai ver daqui a pouco, tá? A determinação animal, necessariamente incluída na substância homem, permite concluir da mortalidade do próprio homem. Então se parte da substância, da teoria da substância, justamente para chegar a uma conclusão sobre o homem, que o homem é mortal. Mas para isso nós temos que achar a sua substância, que é a substância de animal, que é justamente o meio termo que vai ligar esses extremos, que é o homem e o mortal, que de maneira geral eles não se ligam, tá? De maneira geral o homem é uma coisa, o mortal é outra. Mas quando a gente usa esse termo médio, aí que há uma relação, há uma cópula, digamos assim, entre esses termos, tá? Nesse sentido, diz que a noção animal fez de termo médio do silogismo. Então, mostrei para vocês, né? O animal é o termo médio, por quê? Porque aparece ali justamente como algo que vai ligar os dois extremos, e aparece duas vezes, uma na premissa maior e outra na premissa menor. Ela representa, no silogismo, a substância, ou a causa ou razão, e que só ela torna possível a conclusão. Só há uma conclusão do raciocínio, você só consegue chegar ao todo homem mortal justamente por causa da substância. Se o homem é mortal, isso se deve à substância, a sua substância de animal. O homem é mortal porque e só porque é animal. Porque se o homem fosse qualquer outra coisa além de animal, provavelmente ele não seria mortal, a não ser que ele tivesse uma outra substância de alguma outra coisa que fosse mortal, tá? O silogismo tem, portanto, três termos. Tem o sujeito, o predicado, né, e o termo médio. Sujeito e predicado da conclusão, tá, que vão aparecer lá na conclusão, obviamente, que são os dois extremos, e o termo médio, que vai aparecer nas premissas. Mas é a função do termo médio que determina a figura, esquemata do silogismo. Tá? Existem, de maneira geral, quatro figuras principais ali do silogismo. Nessa obra que eu estou lendo aqui do Nicolas Banhan, ele apresenta três. Então, como eu estou seguindo essa obra, eu vou apresentar três esquemas, tá? Mas já vou falar para vocês um pouquinho ali sobre o quarto modo do silogismo também, tá? Como que vai ser esses modos do silogismo? Tem a primeira figura, segunda figura e terceira figura, né? Conforme a obra do Nicolas Banhan. Outras obras vão mostrar quatro figuras, tá? Mas eu vou mostrar mais ou menos como que se caracteriza esses silogismos dedutivos, tá? Na primeira figura, o termo médio faz de predicado na primeira premissa e de sujeito na outra, como no silogismo agora citado. Então, as figuras e modos do silogismo vão se dar pela posição do termo médio. Aonde aparecer o termo médio é um modo e uma figura do silogismo, tá? Por exemplo, voltei àquele argumento. Todo homem é animal, tá? Eu coloquei um A ali do lado, porque lembra daquele quadrado lógico da oposição que eu mostrei agora há pouco? O quadrado lógico da oposição, ou o quadrado dos contrários, vai mostrar que A é
uma afirmativa universal. Então, esse argumento que nós temos aqui, tá, com duas premissas e uma conclusão, todos eles têm premissas universais e válidas. Portanto, o seu argumento, a sua conclusão, tem que ser universal também e universal e afirmativa, tá? Então vejamos, todo homem é animal. Todo animal é mortal. Então veja, na primeira premissa, na premissa maior, animal aparece como um predicado. Na premissa menor, animal aparece como sujeito, tá? Então isso faz caracterizar esse argumento como a primeira figura ou o primeiro modo do silogismo, tá? E chegamos à conclusão, portanto, todo homem é mortal. Então a ligação dos extremos, justamente por causa da posição do termo médio, tá? Os lógicos medievais vão dar nomes aí a essas figuras, tá? A figura AAA, eles vão dar um nome mnemônico de Bárbara, tá? Bárbara, porque Bárbara tem AAA, Bárbara, tá? E a figura é o modo mais perfeito de raciocínio, que se parte ali de premissas universalmente válidas, tá? E afirmativas, para chegar justamente a uma conclusão que também é, obviamente, universal e afirmativa, tá? Na segunda figura, o termo médio faz de predicado em ambas as premissas. Por exemplo, olha o termo médio ali, tá? Animal. O termo médio agora não vai aparecer mais como sujeito da primeira premissa, tá? Deixa eu voltar aqui só para mostrar aqui, ó. Perdão, o animal não vai aparecer como predicado agora da primeira premissa, tá? Agora o animal vai aparecer como predicado das duas premissas, tá? Então lá, por exemplo, naquele primeiro modo nós tínhamos o predicado, tá? O animal era predicado da premissa maior e sujeito da premissa menor. Agora o termo médio animal é predicado das duas, tá? Então veja, nenhuma pedra é animal. Ali do lado tem uma letrinha que é a letra E, tá? Essa letra E, ela representa um universal negativo, tá? Nenhum S é P, por exemplo, igual daquele quadrado lógico da oposição que eu mostrei para vocês, tá? Então vejamos. Nenhuma pedra é animal, todo homem é animal, logo, nenhum homem é pedra. Então aqui a posição do termo médio vai justamente caracterizar essa figura como o segundo modo, a segunda figura do silogismo, tá? Nesta figura, uma das premissas e a conclusão são negativas, tá? Só voltando aqui então, ó. Então, aqui nesse argumento, uma das premissas é negativa e a conclusão também. Então veja, a premissa maior é negativa e a conclusão também é negativa. Esse argumento aqui, esse segundo modo de figura de silogismo, vai ser conhecido ali pelos filósofos medievais com o nome de celarente, ou seja, E-A-E-C, celarente, tá? Celarente. Vejamos agora a terceira figura, ou terceiro modo ali do silogismo. Aqui o termo médio faz de sujeito em ambas as premissas, por exemplo, tá? Então veja, o termo médio agora ele é o sujeito nas duas premissas, e mudou agora o termo médio, tá? Antes era animal, agora é homem, tá? Todo homem é substância, todo animal é homem. Então veja, agora o termo médio é homem. O termo médio, homem, está ligando dois extremos, o extremo de substância e o extremo de animal, tá? Conclusão, logo, alguns animais são substâncias, tá? Então perceba, aqui nós temos a premissa maior com o termo médio como sujeito, temos a premissa menor com o termo médio como sujeito também, tá? E a premissa maior é uma universal afirmativa, a premissa menor também é universal afirmativa, e a conclusão é a letra I. A letra I é uma particular afirmativa, tá? Conforme aquele quadrado lógico da oposição. O quadrado lógico dos contrários também, tá? Que eu mostrei para vocês. Nesta figura, a conclusão é sempre particular. Então, nesse modo que aparecem ali justamente duas universais afirmativas, como premissa maior e premissa menor, aqui nesse terceiro modo de figura de silogismo, a conclusão aparece como uma particular afirmativa também, tá? Cada uma das três figuras se divide depois em uma variedade de modos, segundo as premissas são universais ou particulares, afirmativas ou negativas, tá? Se eu não me engano, existem 256 formas ou modos de figura que aparecem aqui. Eu apresentei apenas
3, tá? Então, se eu não me engano, são 256 formas de silogismo que você vai montando justamente, vai depender ali se é a universal, afirmativa, negativa, aonde que está o termo médio, tá? Onde que ele vai aparecer, etc. Mas parece que somente 19 dessas 256 formas possíveis, somente 19 são realmente válidas. Parece que as outras todas são inválidas. Essas que eu apresentei para vocês são válidas, tá? Aristóteles levou até um certo ponto esta casuística dos modos silogísticos, que na lógica medieval devia encontrar o seu fecho, mesmo em relação aos desenvolvimentos que a própria lógica sofreu na antiguidade por obra dos aristotélicos e dos estoicos. Então, de certa forma, a lógica do Aristóteles ela vai além justamente dessa montagem assim, desses argumentos, aí, desses raciocínios, ela tem tudo a ver justamente com tudo aquilo que a gente apresentou com a teoria da substância, a concepção metafísica do Aristóteles, e também vai justamente ali trazer outras questões de argumentação de ideias, tá? Na lógica medieval, vai haver, digamos assim, uma conclusão dessa lógica e pensamento aristotélico. Lá eles vão inventar aqueles nomes mnemônicos, vão trabalhar outros modos e figuras do silogismo, vão trazer outras ideias. Tá? Os estoicos também desenvolvem uma lógica baseada, digamos assim, em argumentos hipotéticos. Tá? Se hoje chover, amanhã não irei à loja. Choveu, portanto, amanhã não irei à loja, tá? Mais ou menos assim, tá? Trabalha muito com uma questão assim de hipótese. Se algo, então aquilo. Se isso, então aquilo, tá? A gente vai falar sobre isso quando a gente comentar um pouquinho sobre os estoicos, que vai ser justamente o próximo grupo que a gente vai trabalhar após nós terminarmos a filosofia de Aristóteles. O silogismo é, por definição, dedução necessária. Por isso, sua forma primária e privilegiada é o silogismo necessário, que Aristóteles chama também demonstrativo ou científico. Então, o silogismo, por definição, é uma dedução necessária, porque se parte ali de premissas que são necessárias e justamente vai chegar a uma conclusão que também segue dessa necessidade, justamente pelo seu caráter mediato, tá? Aquele caráter mediato que a gente já tratou também, o caráter dedutivo. E esses silogismos são silogismos científicos na perspectiva do Aristóteles. A gente vai ver que existem outras espécies de silogismos, principalmente ali os dialéticos, que a gente vai trabalhar também, mas o silogismo científico é justamente isso, ele parte de alguma coisa que é necessária, obviamente aquilo que é necessário é a substância, para se chegar ali a uma ideia que prossegue essa necessidade, tá? Isso é científico. Os dialéticos não, eles partem de ideias prováveis, conforme a gente vai ver daqui a pouco, tá? Dos silogismos necessários, a primeira e melhor espécie é a dos silogismos ostensivos, que Aristóteles contrapõe aos que partem de uma hipótese. Então, os silogismos ostensivos são todos esses que a gente mostrou ali para vocês ali, que eles partem, digamos assim, de premissas, tá? E dessas premissas se chega ali a uma conclusão. Ele parte de premissas que são justamente necessárias para se chegar a uma conclusão ali que se deduz justamente dessa necessidade. Então, a melhor espécie é esses silogismos que nós mostramos, tá? Ele vai fazer uma contraposição disso aos silogismos que operam por hipótese. Estes últimos, ou seja, os silogismos que operam por hipóteses, não são aqueles que se chamarão em seguida hipotéticos, nos quais a premissa maior é constituída por uma condicional, ou seja, aqueles argumentos ali que eu acabei de falar dos estoicos, tá? A hipótese aqui do Aristóteles é uma outra coisa, não tem nada a ver com essa ideia dos estoicos. Mas aqueles cuja premissa maior não é a conclusão de um outro silogismo, nem é evidente por si só, mas é tomada por via de hipótese, tá? Então aqui, esses silogismos hipotéticos, eles não partem da necessidade, eles partem de hipóteses, por isso que são hipotéticos. Uma coisa é se partir da necessidade, porque daí você vai chegar numa dedução que, obviamente, também vai justamente seguir esse caminho da necessidade. Uma conclusão que justamente vai ser verdadeira. Mas existem silogismos que você consegue chegar à verdade partindo de hipóteses. Esses são menos perfeitos que esses primeiros silogismos que eu mostrei, porque justamente eles partem de hipóteses e não da necessidade. Um de tais silogismos é aquele que opera a redução ao absurdo. Então, um desses silogismos hipotéticos é a redução ao absurdo. Por exemplo, vamos pensar assim,
A raiz de 2 é um número irracional. A gente sabe que é um número irracional. Mas suponhamos que a gente não saiba que raiz de 2 é um número irracional. Como que eu vou fazer para provar isso? Como que eu vou fazer para provar? Eu posso usar o método de redução ao absurdo. Então, o que eu faço nesse método de redução ao absurdo? Eu pego o oposto, tá? Eu pego o argumento oposto. Então, beleza, o argumento que eu quero provar é raiz de 2 é um número irracional. Então, o oposto é raiz de 2 é um número racional, tá? Raiz de 2 é um número racional, então eu vou operar por uma redução ao absurdo até provar que a conclusão de raiz de 2 é racional, a conclusão é absurda. Se a conclusão é absurda, logo o oposto vai ser verdade. E qual é o oposto? A raiz de 2 é irracional, tá? Então isso aí você parte de uma hipótese. Qual é a hipótese? A raiz de 2 é racional, isso não é verdade. Mas vamos partir dessa hipótese. E aí nós chegamos a uma conclusão que é absurda, tá? E a partir dessa absurdidade a gente pensa assim, não, então o seu oposto é o verdadeiro. Entre os silogismos ostensivos mais perfeitos estão os silogismos universais da primeira figura, aos quais é possível reconduzir todas as outras formas de silogismo. Então, dos silogismos ostensivos que nós mostramos ali, das 3 figuras que nós mostramos, o primeiro modo ali, que é o Bárbara, né, o AAA, ele é o mais perfeito, porque justamente ele vai partir de universais afirmativos que são necessários para se chegar a uma conclusão também universal afirmativa. Finalmente, do silogismo dedutivo, distingue-se o silogismo indutivo ou indução, que é a outra das 2 vias fundamentais através das quais o homem alcança as próprias crenças. Então, além desse silogismo dedutivo, que são todos esses que nós mostramos aqui, há também no pensamento de Aristóteles o silogismo indutivo ou método por indução, tá? Em que consiste esse método por indução? A indução, segundo Aristóteles, é uma dedução que, em vez de deduzir um termo do outro mediante o termo médio, tá? Por exemplo, a mortalidade do homem mediante o conceito de animal, como faz o silogismo verdadeiro e legítimo, deduz o termo médio de um extremo, valendo-se do outro extremo. Então, o silogismo indutivo vai tentar achar o termo médio somente com a ajuda dos extremos. O silogismo dedutivo, ele opera dos termos médios para conectar os extremos. O silogismo indutivo é diferente. Ele parte dos extremos para achar o termo médio, tá? Vamos ver. Por exemplo, depois de ter verificado que o homem, o cavalo e o macho, né? Esse é o primeiro termo. São animais sem bilis. Ó, esse animais sem bilis é o termo médio, tá? Presta atenção. E que o homem, o cavalo e o macho são de longa vida, esse é o segundo termo, tá? Deduz que todos os animais sem bilis são de longa vida, tá? Então, beleza, aqui você partiu de um extremo. Qual é o extremo? Animais, cavalo e macho. Esses animais, cavalo e macho, eles têm longa vida. Longa vida é um outro extremo, tá? Então, você parte ali desses extremos para chegar ali. Ah, o cavalo, o macho e o homem têm bilis. Se eles têm bilis, então eles têm uma longa vida, tá? Essa é a conclusão. Se eles têm bilis, ele tem uma longa vida. Ah, o cavalo, o macho e o homem têm uma longa vida. Portanto, então, os animais sem bilis, tá? Têm uma longa vida, ok? Na qual a conclusão compara o termo médio a um extremo. Então, na conclusão vai aparecer o termo médio e ela vai estar conectada a um extremo, tá? Esse é um silogismo indutivo. O ser sem bilis é, neste caso, o termo médio, porque é a razão ou causa pela qual o homem, o cavalo e o macho são de longa vida. Então, a razão para eles serem de longa vida provavelmente é o ser sem bilis, tá? Que seria justamente a substância desses seres, né? Que justamente está conectada ali, que conecta os 2 extremos, né? O homem, o animal, o macho, etc, tá? Se não ficou tão claro esse argumento, procure ali outros argumentos indutivos que você vai ver que vai ter vários exemplos, tá? A indução é válida apenas se esgotar em todos os casos possíveis. Se, no exemplo em exame, o homem, o cavalo e o macho são todos animais sem bilis. Então, mesmo na indução, você vai ter dúvida se realmente aquela conclusão é verdadeira. Você só vai considerar aquela conclusão justamente como válida, tá?
Lembrando que validade e verdadeiro são coisas diferentes, tá? Porque o argumento pode ser válido e ser falso, tá bom? O argumento é válido quando ele segue, digamos assim, um pensamento correto, mas o pensamento correto não quer dizer que seja verdadeiro, tá? Mas enfim, você só vai considerar um argumento válido se você esgotar todas as possibilidades dentro desse argumento, ou seja, todos os casos possíveis. Por isso, é de uso limitado e não pode suplantar o silogismo dedutivo, mesmo se para o homem é um procedimento mais fácil e claro. O homem opera geralmente por indução, o pensamento humano é geralmente operado por maneira indutiva, mas a maneira mais correta, a maneira de chegar no argumento mais válido é justamente pela dedução. O argumento indutivo ou silogismo indutivo, ele não é melhor que o silogismo dedutivo. Aristóteles sustenta, por isso, que pode ser usado não na ciência, mas na dialética e na oratória, isto é, como instrumento de exercício de persuasão. Então, esse método indutivo, ele não é usado na ciência, tá? Ele não pode ser utilizado na ciência justamente porque ele não parte ali de uma substância, tá? Ele não vai partir de uma substância, que é o termo médio, para se conectar, se relacionar aos extremos. Ele vai partir dos extremos, o que é perigoso. Mas esse método ele pode ser utilizado justamente na dialética, tá? E também na oratória, tá? A dialética, nesse caso, é entendida justamente como a arte do bem falar. E a oratória também, a arte de quem fala ali, tá? Então pode ser utilizado como exercício de persuadir. Não quer encontrar justamente a verdade, mas pode tentar justamente vencer um argumento partindo desse método. Nos segundos analíticos já é uma outra obra, tá? A gente está falando um pouquinho dos primeiros analíticos, vamos falar dos segundos analíticos agora. Aristóteles examina as premissas do silogismo e o fundamento da sua validade. Então aqui ele vai fazer uma análise sobre as premissas do silogismo e procurar qual que é o fundamento da validade dessas premissas, tá? Aristóteles parte do princípio de que toda doutrina ou disciplina deriva de um conhecimento pré-existente, tá? Isso aqui pode entrar também naquela teoria lá do intelecto ativo que nós já trabalhamos, tá? Mas de maneira geral aqui, tudo que está em jogo em relação a raciocínio passa pela teoria da substância, tá? Então toda doutrina ou disciplina deriva de um conhecimento pré-existente. Tem que existir alguma outra coisa para daí se derivar uma disciplina ou uma doutrina qualquer. Para que o silogismo conclua necessariamente, as premissas de que deriva devem, por sua vez, ser necessárias. Então, para se chegar a alguma ciência, para alguma doutrina, alguma ideia, as premissas que vão montar todo esse argumento, todo esse pensamento, têm que ser necessárias, ou seja, tem que ser substâncias. Não pode ser aquilo que elas não são, tem que ser necessariamente aquilo que elas são. E para ser tais, devem ser em si próprias princípios verdadeiros, absolutamente primeiros e imediatos, e, no que respeita à conclusão, mais cognoscíveis, anteriores à conclusão e causa dela, tá? Então, para seguir esse método aí, analisando as premissas, elas têm que ser absolutamente primeiras e imediatas, têm que ser verdades ali necessárias. Bom, se é necessária a verdade, tá? E a conclusão ela tem que ser cognoscível, ou seja, tem que ser entendível, você tem que conhecê-la, tá? Imediatos significa que são indemonstráveis, embora evidentes por si próprios. Imediato é aquilo que acontece e ele é tão óbvio que não precisa ser provado. Pois que, se não fossem tais, haveriam princípios dos princípios e assim até o infinito, tá? Se o imediato não pudesse ser provado por si só e precisasse ser provado por qualquer outra coisa, ele não seria imediato, ele seria mediato. A conclusão ali das premissas que a gente trabalhou, elas são, de certa forma, mediatas, né, como a gente mostrou. Por quê? Porque elas surgem de um processo. Se elas fossem imediatas, elas não precisariam ser conclusões, poderiam ser inícios, tá? Alguns desses princípios são comuns a todas as ciências, outros são próprios de cada ciência. Então, algumas ciências, né, têm os seus princípios particulares, obviamente, tá? São princípios que ela trabalha ali para desenvolver justamente o seu raciocínio. Já a ciência, de maneira geral, elas possuem princípios que são comuns a todas elas, tá? O que é comum? Comum é, por exemplo, o princípio. Se de dois objetos iguais se tiram objetos iguais, os restos são iguais também. Isso aqui funciona para qualquer ciência. Se de dois objetos iguais você tira objetos iguais, o resto vai ser igual também, tá? Porque isso funciona para qualquer disciplina, qualquer ciência, qualquer área, tá?
Já por sua vez, os especiais são, por exemplo, os seguintes, tá? São, por exemplo, os princípios da geometria, mas poderiam ser de qualquer ciência. Vamos pegar ali da geometria. A linha tem a seguinte natureza. A linha reta tem a seguinte natureza. Os princípios da geometria vão separar ali as linhas, os pontos, as formas, etc, tá? São os princípios ali, os começos e inícios para a formação da ciência geométrica. Assim como a gente tem princípios da química, princípios da física, princípios da biologia e por aí vai. Mas os princípios, especialmente os princípios particulares, não são outra coisa, segundo Aristóteles, senão as definições. E as definições são possíveis só pela substância ou pela essência necessária. Então, o que são esses princípios particulares? Nada mais são que definições. São as definições ali que vai dizer, por exemplo, a linha tem a seguinte característica. A linha reta é isso. A linha numa geometria euclidiana é aquilo, tá? O átomo é composto disso e por aí vai, tá? Então, esses princípios aí particulares, eles são definições, e a definição, ela só é possível porque existe uma substância. A substância vai permitir que haja uma definição. Porque se não há substância, também não há definição, tá? A validade dos princípios em que se funda a ciência consiste, por isso, em serem eles expressão da substância, ou melhor, do gênero das substâncias sobre que versa uma ciência particular, tá? Então, tudo aquilo que se pronuncia, tudo aquilo que se deriva, que se define, ele parte sempre de uma substância, são expressões da substância. Ou também o gênero das substâncias sobre que versa uma ciência particular. Então, cada ciência vai analisar a substância ali sobre um gênero, sobre um aspecto, aquele que mais lhe compete ou lhe interesse. Diferente da filosofia, que justamente procura a substância como um todo, conforme a gente já viu nas aulas anteriores sobre Aristóteles. E pois que a substância é causa de todas as suas propriedades e determinações, como os princípios são causa das conclusões que o silogismo delas deriva, todo conhecimento é conhecimento de causas, tá? Então, a substância é causa de todas as propriedades. A gente viu ali que as substâncias se dividem em 10 categorias, e essas 10 categorias justamente vão dar ali as propriedades à substância. E também os princípios, né, que surgem aí justamente dessas substâncias são a causa das conclusões. Então, através desses princípios, nós vamos chegando às conclusões que o silogismo vai derivando, tá? Então, todo conhecimento é um conhecimento de causas. Todo conhecimento que você tem é um conhecimento de alguma causa, de algo que causa algo necessariamente, e essa conclusão vai chegando de maneira imediata. Como dissemos a propósito da ética, Aristóteles admite um órgão específico para a intuição dos primeiros princípios, que é o intelecto, tá? Então aqui, assim como de maneira similar à ética, o Aristóteles vai admitir um órgão ali do pensamento, que é o intelecto, que justamente vai tratar ali do estudo, da análise desses princípios, tá? Desses primeiros princípios, tanto os comuns quanto os específicos. Uma das virtudes dianoéticas, isto é, dos hábitos superiores racionais do homem. Então, justamente essa análise do intelecto sobre esses princípios particulares e comuns faz parte da dianoética, que nós discutimos ali também, que a dioética vai estudar justamente o pensamento ali, justamente a questão ali dos valores voltados para o próprio pensamento, diferente da ética, que vai estudar ali os valores, as ideias, justamente a partir do comportamento e da ação do homem. A dianoética está interessada ali na própria razão, no próprio intelecto por si só. Como virtude ou hábito racional, o intelecto não é uma faculdade natural e inata, mas, como todas as outras virtudes, forma-se gradualmente através da repetição e do exercício, tá? Então esse intelecto não é uma faculdade natural e inata, mas ele vai se formando ali justamente a partir do hábito. Por isso ele é uma dianoética. Lembrando que a ética para Aristóteles, como ciência particular, ela justamente é uma ciência que vai tratar ali do hábito, das atitudes, do costume do homem, que vai se desenvolvendo justamente ali a partir da forma como o homem vai se habituando a praticar a virtude, certo? Então é isso, esse intelecto vai se formando justamente com uma repetição ou com um exercício. Em particular, forma-se a partir da sensação. Então, a sensação vai nos dar as experiências ali, vai nos dar a capacidade de ver, de sentir, de tocar, de sentir gosto, de ouvir, etc. E justamente a partir disso, esse intelecto vai se formando ali, justamente para procurar esses princípios.
Da sensação deriva a lembrança, e da lembrança renovada do mesmo objeto nasce a experiência. Então, eu tenho a sensação de algo, tá? Eu tenho a sensação quando eu toco no fogo. Toquei no fogo, senti dor, tá? E não preciso tocar no fogo de novo para saber que isso dói, eu vou ter a lembrança, tá? E uma lembrança renovada desse mesmo objeto faz nascer uma experiência, tá? Então eu tenho a lembrança ali que o fogo machuca, o fogo dói, então isso vai me dar a experiência de que eu não devo tocar no fogo. Então isso vai desenvolvendo esse intelecto. Depois, na base da experiência, se consegue surpreender a substância que é una e idêntica num conjunto de objetos. Tem-se então o intelecto, que é o princípio da arte e da ciência, tá? Então esse intelecto ele vai justamente se formando justamente ali quando você vai adquirindo essa experiência, quando você vai se habituando, vai treinando, vai testando, vai agindo, etc. E aí esse intelecto vai se formando. E aí você consegue justamente chegar nessa substância, justamente a partir da sensibilidade. E essa é mais uma característica da filosofia de Aristóteles, que difere da filosofia de Platão. Para Aristóteles, esse mundo, todos os dados que esse mundo aqui nos dão, todas as coisas sensíveis ali, os objetos do mundo, nos são objetos que permitem a gente chegar às substâncias primeiras, tá? Diferente de Platão, que partia da ideia de que esse mundo, na verdade, ele é uma ilusão que não nos pode fazer chegar, digamos assim, até o conhecimento verdadeiro, até a ideia lá suprema do sumo bem, por exemplo. Por consequência, o conhecimento sensível condiciona, segundo Aristóteles, a aquisição do intelecto, dos primeiros princípios e também de toda a ciência, tá? Então, a partir desse intelecto que vai se formando, nós conseguimos chegar nos princípios ali das coisas e também de toda a ciência, que justamente se baseia ali na necessidade, que é justamente uma das características ali da teoria da substância do Aristóteles, tá? Mas não condiciona a validade da ciência. A validade da ciência é uma coisa diferente desses primeiros princípios adquiridos justamente para formar a ciência. A validade da ciência está em uma outra coisa, tá? Tal validade é, segundo Aristóteles, completamente independente das condições que permitem ao homem alcançar a ciência e consiste unicamente na necessidade dos primeiros princípios e na necessidade das demonstrações que daí resultam. Então, a validade da ciência está no fato de que esse mundo se apoia sobre a substância. Esse mundo é substância, as coisas são substâncias e é daí dessa substância que se admite a validade da ciência, que é justamente um saber verdadeiro sobre o real e sobre a realidade, tá? Enquanto os primeiros e segundos analíticos têm por objeto a ciência, os tópicos têm por objeto a dialética. Então aqui a gente vai comentar um pouquinho a outra obra do Aristóteles chamado Tópicos, que justamente vai tratar da questão da dialética, tá? Dialética como arte da argumentação ou a arte da persuasão também. Tá? A dialética distingue-se da ciência pela natureza dos seus princípios. Então, os princípios da dialética e os princípios da ciência são diferentes. Os princípios da ciência são necessários, isto é, absolutamente verdadeiros. Princípios da ciência, conforme a gente já vem conversando, são necessários e verdadeiros. Os princípios da dialética são prováveis, isto é, parecem aceitáveis a todos, ou aos mais, ou aos sábios, e entre estes, ou a todos, ou aos mais notáveis e ilustres, tá? Então, esses princípios, eles não são verdadeiros, eles são prováveis. Se são prováveis, você não sabe se é verdadeiro ou não. Os princípios da dialética são prováveis, e por isso que estão ali justamente na questão da oratória e da argumentação, porque se argumenta e se fala sobre coisas que são prováveis, que você não pode saber se são verdadeiras ou não, só pode ser verdadeiro ou não se for objeto de ciência. Fundados em princípios desse gênero são os raciocínios usados na oratória forense ou política, que Aristóteles estuda na retórica, quer nas discussões, quer nas que são feitas com o simples objetivo de exercitar-se na arte de raciocinar. Então, todos esses princípios ali prováveis que fazem parte da dialética são objetos ali de estudo, são utilizados justamente na oratória, que se pratica ali na praça pública, né, por isso a oratória forense, ou na política também, porque a política e a arte de debater ali na rua não são ciências, mas são coisas ali que podem ser verdadeiras ou não, tá? Servem, né, justamente com o objetivo de exercitar-se na argumentação e na arte de raciocinar também. A maior parte dos tópicos é dedicada ao estudo dos argumentos que se usam nas discussões. Então Aristóteles vai tratar justamente ali de que tipo de argumentos são utilizados nas
discussões. Como se disse, os tópicos de Aristóteles são, no seu corpo principal, a primeira formulação da lógica aristotélica, a que ele concebeu debaixo da influência do platonismo, que mantinha a discussão dialógica como o único método de pesquisa, tá? Então essa obra Tópicos também ali, ela, digamos assim, fecha esse corpo aristotélico da lógica, ela completa assim a lógica do Aristóteles, que é uma lógica bem completa, e até mesmo Kant teria dito lá que da lógica de Aristóteles não havia mais nada para se acrescentar, mas ali pelo menos ali uns 80 ou 100 anos depois da morte do Kant, começam a surgir novas lógicas que vão trabalhar com outros princípios, vão justamente ali pegar os princípios da não contradição, terceira excluída, vão mostrar que esses princípios não são válidos ali em todas as situações, tá? E vão surgir novas lógicas. Mas até esse momento a gente percebe que a lógica do Aristóteles ela é bem acabada e bem completa, tá? E o Aristóteles faz o desenvolvimento dessa lógica justamente ali embaixo do braço do platonismo, que mantinha a dialética, ali, a questão do diálogo, como único método de pesquisa. Lembrando que a dialética para Platão vai fazendo o homem ali, justamente do mundo sensível até o supremo bem, se passa pela dialética. Aqui a dialética para Aristóteles é uma coisa bem diferente. A análise de Aristóteles visa substancialmente isolar, dividir, classificar e valorizar no seu valor demonstrativo, isto é, relativamente às formas correspondentes do silogismo científico, os lugares lógicos, isto é, os esquemas argumentativos que podem ser usados na discussão. Então Aristóteles, com toda essa formulação, ele vai procurar justamente mostrar quais são os argumentos que podem ser utilizados na ciência, quais são os argumentos que são usados na política, no fórum, na ciência, na arte, etc. Então ele procura classificar, dividir e mostrar quais argumentos pertencem a quais áreas do saber. No âmbito da dialética, encontram também lugar e reconhecimento os problemas, pois que estes, enquanto são constituídos por uma pergunta que pode ter duas respostas contraditórias, não nascem nem quando se trata de deduzir consequências necessárias de premissas necessárias, como acontece na ciência, nem a propósito daquilo que a ninguém aparece como aceitável, mas sim naquela esfera do provável que é a própria da dialética, tá? Então, no âmbito da dialética, a gente tem justamente também essa questão do reconhecimento dos problemas, que os problemas, na verdade, não nascem aqui necessariamente da ciência, mas também, de certa forma, aparecem ali problemas justamente no campo da dialética do diálogo, tá? Assim, a que aparecera a Platão como a ciência filosófica por excelência, a dialética é confinada por Aristóteles numa zona marginal da ciência e inferior a ela. Então a dialética, que era o método na perspectiva de Platão, que levava o homem ali do mundo sensível ao sumo bem, para Aristóteles, a dialética, na verdade, é um instrumento que ela é inferior à ciência, ela está confinada numa zona marginal ali, a ciência é muito superior à dialética e adquire um significado totalmente diverso, é uma coisa totalmente diversa daquela dialética de Platão. A dialética de Platão, o homem vai do mundo sensível ao sumo bem, aqui a dialética para Aristóteles aparece com uma outra característica. Tá? Certamente, a dialética platônica não tem o caráter de necessidade que Platão atribui à ciência. A dialética de Platão não tem esse caráter de necessidade que aparece na filosofia aristotélica, porque para Platão, a dialética parte ali do sensível. Né? Vamos supor assim, a dialética parte do sensível e leva o homem ao sumo bem. Esse sensível não tem substância. Esse sensível ali, ele é mera ilusão. Ele é cópia, digamos assim, do ser. Ele é cópia das ideias. Então ele não parte da necessidade. Não tem necessidade onde não tem substância. Já na teoria de Aristóteles, que o mundo é necessário, tem substância, daí sim a dialética ela parte da necessidade. Mas para atingir um fim diverso. Mas não tem esse caráter porque não o tem o mesmo próprio ser, que é seu objeto e que é definido por Platão como possibilidade. Como a gente viu lá nas aulas sobre Platão, se eu não me engano, na nossa aula de número 56, a gente mostra que para Platão o ser é possibilidade. Então, se a dialética parte ali do ser sensível, que é possibilidade, já não é necessidade, já é uma coisa totalmente diferente e diversa da dialética para Aristóteles. Assim, a ausência de necessidade, que é para Aristóteles a deficiência fundamental da dialética platônica, que ele chama silogismo fraco, não é tal para Platão, que a considera antes como condição indispensável para que o procedimento dialético
possa submeter à crítica as suas próprias premissas e mudar oportunamente tais premissas segundo a complexidade do objeto, tá? Então, para Aristóteles, essa falta de necessidade no ser de Platão é o que causa a deficiência dessa dialética, que ele chama de silogismo fraco, tá? Já na filosofia e no pensamento de Aristóteles, não, o próprio ser ali, a substância por si só é necessária. Outra obra do Aristóteles, tá? Enfim, nas refutações sofísticas, Aristóteles examina os raciocínios refutadores ou erísticos dos sofistas. Então aqui o Aristóteles vai tratar da questão dos sofismas, que também podem ser chamados de falácias. O que são falácias? São argumentos que parecem verdadeiros, mas são falsos. Então Aristóteles vai procurar tratar aqui no Refutações Sofísticas justamente os argumentos dos sofistas. Ele entende por raciocínios críticos aquele em que as premissas não são nem necessárias, como as premissas da ciência, nem prováveis, como as da dialética, mas só aparentemente prováveis, tá? Então aqui nesses raciocínios, o Aristóteles vai justamente mostrar que essas falácias, esses sofismas, não partem nem de premissas necessárias, tá? Que é objeto da ciência, nem de premissas prováveis, que são objeto ali da dialética, mas partem de aparentemente prováveis, ou seja, são pior que as prováveis, é aparentemente provável, tá? Mais para o falso, digamos assim, do que para o verdadeiro. Os argumentos erísticos, a que Aristóteles chama sofismas, e que os latinos indicaram com o termo de falácias, são divididos por Aristóteles em duas grandes classes. Os que dependem do modo de exprimir-se e aqueles que são independentes disso, tá? Então essas falácias, elas se dividem em duas partes na perspectiva de Aristóteles. Aqueles que vão depender da maneira como você se exprime e daqueles que não dependem da maneira como você se exprime, tá? O exemplo dos primeiros, aquele da maneira como você se exprime, é a anfibolia, que consiste no uso de expressões que têm um significado duplo e que são tomadas ora num, ora no outro desses significados. Então, às vezes, para você confundir ali um oponente, ali quando você está debatendo, você usa um sofisma, tá? Sofismas são de dois modos: aqueles que dependem do modo como você fala e aqueles que não dependem. Então, um desses, que depende do modo como você fala, é a anfibolia, que justamente vai usar ali termos em sentidos diferentes para confundir a pessoa, tá? Por exemplo, quando você diz aquilo que deve ser é bem, mas o mal deve ser, logo é bem. Então, ele está falando que logo o mal é bem, tá? Então, veja, vamos pensar aqui no argumento. Aquilo que deve ser é bem, mas o mal deve ser. Então, o mal é bem, tá? Veja, então isso aqui é um argumento muito complicado, um argumento muito complexo, que você pensa assim, puxa, agora como é que eu vou vencer esse argumento, tá? O Aristóteles mostra que justamente a maneira como esse argumento usa o deve ser, por exemplo, ó, aquilo que deve ser, tá? Ó, aquilo que deve ser é um argumento, tá? O outro, o mal deve ser. Esse deve ser são diferentes, eles não são a mesma coisa, então eles não estão em relação ali um com o outro. Então se usou a anfibolia, que é usar termos iguais, mas com significados diferentes, justamente para confundir a pessoa. Ó, o deve ser na primeira premissa é tomado como aquilo que é desejável que seja. Aquilo que deve ser, então veja, aquilo que deve ser é desejável que seja. E na segunda, como aquilo que é inevitável. O mal deve ser, tá? Então veja, aquilo que deve ser, então é como se tivesse assim, aquilo que deve ser, é como se você desejasse que aquilo que deve ser, tá? É alguma coisa. Então, o mal deve ser, esse mal deve ser uma coisa inevitável. Então, veja, você usa deve ser num sentido e usa o outro. Então, isso é um argumento refutado. Na segunda espécie de falácias, um exemplo é a petição de princípio, que consiste em tomar, de forma dissimulada, como premissa de demonstração, aquilo que se deveria demonstrar. Então, você, por exemplo, usa um argumento, tá? As cegonhas são responsáveis pelo nascimento dos bebês. E a prova disso é que os bebês nascem, tá? Isso aí é uma petição de princípio, porque na verdade isso deveria provar, né, que as cegonhas realmente são responsáveis pelo nascimento dos bebês. Ah, mas tem bebês, então as cegonhas existem. Mesma coisa. É o Papai Noel que coloca os presentes ali na chaminé, né? Os presentes ali de Natal na chaminé.
Ah, se tem presente na chaminé, foi o Papai Noel que colocou. Então você deveria provar que é o Papai Noel que coloca esses presentes na chaminé. Então isso aí é uma petição de princípio, que faz parte daqueles argumentos que não dependem da maneira como você se exprime, mas depende da maneira lógica como esses argumentos são mostrados, tá? Então é isso, pessoal. Terminamos o nosso curso de História da Filosofia sobre Aristóteles. Ali acho que deve ter passado já de umas 12 horas, provavelmente. Eu não sei quanto tempo que vai dar essa aula, porque estou terminando de gravar agora, tá? Tive que gravar essa aula em 3 dias ali, porque estava chovendo bastante aqui na minha região, estava fazendo muito barulho, ainda está chovendo um pouco, né? Mas é uma aula bem longa, então fechamos o pensamento de Aristóteles ali em 19 aulas, tá? Próxima aula, vamos continuar falando um pouquinho sobre a escola de Aristóteles e ver alguns autores ali importantes. E após isso, começaremos a filosofia e o pensamento estoico. Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Agradeço a todos aí que podem acompanhar o meu curso, tá? Em breve estaria começando um curso sobre a contra-história da filosofia. E é isso, né? E outros projetos que eu tenho aí em mente para realizar também, tá? Então, um grande abraço a todos. Nos vemos aí no próximo encontro.